Muito bom dia! Está começando mais um programa TV News. Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, você ligadinho através do canal 24.2 pela operadora TVC, a TV Cabo aqui em todo o sul da Bahia. Quero agradecer também a sua audiência, você ligadinho através do nosso canal do YouTube. Não esquece de fazer a sua inscrição, ativar o sininho, porque todos os dias entramos ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo, partilhamos informações, entrevistas especiais e quadros importantíssimos. Por isso, através do QR Code que aparece na sua tela, apontando a câmera do seu celular, você consegue acessar a essa gama de conteúdo. Cada apresentador com o seu nicho, com a sua área específica. Aqui tem de tudo e dá para você escolher, olha, dentre política, esporte, tem aquele dia da arte, cultura, poesia. Também tem direito, com todas as suas dúvidas sendo tiradas aqui por especialistas, atualidades, muitas informações, tem futebol por aqui também, hein? E notícias de toda a região. Dá para pausar, voltar, dá para acelerar, dá para assistir hoje, um pouquinho amanhã e depois, tudo isso no conforto do seu lar, no seu tablet, computador ou notebook, tviplay.com.br. Você consegue acessar tudo isso através desse link ou apontando a câmera, olha, do seu celular para o QR Code que aparece na tela. Olha, eu já quero iniciar aqui então falando com vocês sobre o clima-tempo. O que vem por aí nesse restante de dia? Já que Itabuna vem aparecendo aí chuva, um tempo úmido, mas às vezes vem aquele calorzão, que é o que aconteceu hoje, né? O dia amanheceu bonito por aqui, então, em Itabuna. A gente sabe que, apesar do dia estar assim, radiante, um solzão que a gente gosta, Itabuna é esperado chuva para o restante do dia. A sensação térmica deste momento é de 27 graus, podendo variar com máxima de 28 e mínima de 20 graus. Há então previsão de condições chuvosas ali para o restante do dia. É esperado então 65% de chuva para a tarde de hoje aqui em Itabuna. Olha, você ligadinho aí de Ilhéus, a sensação térmica também está em 27 graus, podendo variar com máxima de 27 graus, mínima de 23 graus. Condições ensolaradas, então, aí para todo o dia na Terra da Gabriela. Dá para você aproveitar aquela praiazinha, um dia gostoso e já colocar, olha, protetor solar, porque esse sol aí já sabe, né? Então vamos se cuidar, beber bastante água também. Você aí nos assistindo de Itajuípe, predominantemente nublado, o tempo por lá também amanheceu aquele calor, beber água, se hidratar, pedras nos rins, olha, a gente corre, hein? Sensação térmica neste momento de 27 graus, podendo variar com a máxima de 29 e mínima de 20 graus. Você de Itacaré que traz aí todo um cenário paradisíaco, praias lindas, trilhas incríveis também para você de casa aí, olha, que tem vontade de conhecer o que já foi, sabe como é. Sensação térmica de 26 graus, podendo variar com máxima de 27 e mínima de 24. Condições ensolaradas então aí para todo o dia em Itacaré. Você de casa, olha, que quer aproveitar ali uma prainha, ou você turista também, consegue aí pegar esse solzão. Salvador também amanheceu aí com o solzão logo nas primeiras horas ali, entre 5 e 6 horas da manhã, porém agora se encontra predominantemente nublado, há condições chuvosas então para Salvador. A mínima chega aí a 24 graus, máxima de 27 e sensação térmica de 26. Condições chuvosas então ali para todo o restante do dia em Salvador, com 55% chances de chuva. Então, ó, você aí de casa já fica ligadinho, viu? Coloca o guarda-chuva, leva ali na bolsa, na moto, no carro, para não pegar chuva, porque a gente sabe, né? Apesar do tempo estar esse solzão bonito, pode mudar. A gente sabe que o tempo aqui na Bahia é desse jeito, né? Num piscar de olhos é chuva, voltou o sol, e aí, olha, a gente tem que se cuidar para ficar com saúde. E o telespectador da TVI assiste todos os dias saudável, sorrindo e olha, ligadinho aqui através do QR Code.
Bom, hoje também a gente tem uma entrevista aqui bem especial. Um projeto que ele nasce aí no coração da cultura e Rafael Gama, que também é nosso apresentador aqui, dá para você assistir aí o programa do Rafael também através do link tviplay.com.br ou aqui 24.2 ou através aí então do nosso canal do YouTube. Você de casa já sabe, né? Então nasce no coração da cultura um projeto incrível, que é o Encontro Alvorecer Brasilidades, que irá acontecer então ali no dia 16 e 17 de maio, no Centro de Cultura Adonias Filho. A gente vai bater um papo aqui bem legal, bem interessante sobre isso. Já fazer o convite para você de casa também, que deseja conhecer, você de casa, para está mais familiarizado. A gente sabe que é gostoso aprender aqui sobre a nossa região, sobre culturas e, claro, prestigiar aí, olha, grandes artistas aqui da nossa região. Então, já a gente bate esse papo aqui com o Rafael Gama, que vai nos contar direitinho aí sobre o que está acontecendo e que virá, o que tem aí para você de casa. Olha, eu vou iniciar aqui o nosso destaque do dia falando então sobre a fraude do INSS. O INSS irá notificar então ali todas as vítimas que passaram então por esse processo golpista nesta terça-feira. Você precisa baixar então o aplicativo e checar se você então recebeu ali os descontos irregulares. Serão notificados cerca de 9 milhões de aposentados e pensionistas então que tiveram ali os descontos irregulares em seus benefícios. Além de tudo, já está sendo estipulado os valores que ficarão aí como rombo, cerca de 9 milhões. O que era 6 milhões há uma semana atrás, quase duas, agora já aumentou. Então, poderá vir aí à tona um valor ainda maior, né? Um rombo superior a 9. Até o momento, nesta terça-feira, fica aí em aproximadamente 9 milhões. A notificação, ela virá pelo aplicativo. Então, você, através desse aplicativo, consegue receber ali as notificações. E gradualmente, conforme os prazos forem passando, você poderá receber o seu valor. Então, a partir de quarta-feira, os beneficiários, então, eles terão que informar se essas operações foram autorizadas por eles ou se não. Então, você vai receber, falando ali sobre o valor que foi descontado. Amanhã, você irá colocar se esse valor você aceitou, se você fez o pedido ou se não, se o valor começou a ser descontado irregularmente através ali dos seus benefícios. A notificação, ela será feita, então, pelo aplicativo Meu INSS. Dá para você instalar aí tanto através do iPhone, que é ali pela App Store, quanto pelo Android. Então, na galeria de aplicativos Play Store, você instala lá Meu INSS. Vai pedir ali alguns dados seus durante o cadastro e logo após você vai lá, olha, em usuários, entra, vê tudo bonitinho, com atenção, hein? Com atenção, porque você precisa colocar se você realmente aceitou ou se foi realmente um valor descontado irregularmente. Então, o usuário ele terá acesso ali a todas as opções disponíveis, também ao histórico ali do seu cadastro e todas as informações adicionais. Então, o Instituto agora Nacional do Seguro Social, que é o INSS, está notificando cerca de 9 milhões de brasileiros que passaram aí e foram vítimas dessa fraude. Então, você de casa já consegue aí, olha, instalar o aplicativo, ficar por dentro, então, de tudo que está acontecendo e ficar a par, né? Se você aceitou ou se foi colocado ali irregularmente. Olha, o Brasil tem novo técnico, hein? A seleção brasileira, olha, tem novo técnico. Ele deu a entrevista também falando ali das expectativas vindo, então, para o clube, vindo para a seleção. O Carlo Ancelotti, ele concedeu uma coletiva ainda no Real Madrid, falando sobre a contratação dele. E agora a gente fica na expectativa da vinda para cá, hein? Ele anunciou ali falando
que fez um acerto com a seleção brasileira e que a partir do dia 26 ele já é treinador oficial do Brasil. Então ele vem lá da Espanha no dia 25 e a partir do dia 26 ele já é oficial, hein? Já sai do Real Madrid, está aqui conosco. O treinador deu essa coletiva de imprensa falando ali sobre as expectativas e tudo que veio ali por detrás, né? Nos bastidores ficava a expectativa de como seria a escalação e também o apoio ali que teria dentre os jogadores. Coloca pra gente o vídeo, Cássio. Hola, mister. Victorio Carril, directo para Real Madrid Televisión. Mañana penúltimo partido en casa de la temporada ante un buen Mallorca. ¿Qué partido espera mañana ante el equipo balear? Gracias. Bueno, partido como siempre, los últimos partidos son siempre difícil, competido. Tenemos alguna baja importante, pero igualmente somos capaces de sacar un equipo competitivo. Intentaremos de hacer lo máximo de lo que podemos, que es de ganar estos 3 partidos a lo máximo. La liga todavía no se ha acabado, no queremos ser nosotros a dar la liga en la mano del equipo rival, queremos solamente hacer bien estos 3 partidos y terminar bien una temporada que ha sido difícil. Buenas tardes, mister. Aquí José Luis Sánchez para Jugadores de la Sexta. No sé qué sentimiento tiene, si de tristeza porque se acaba su etapa en el Real Madrid o de felicidad porque emprende una aventura con la pentacampeona del mundo con Brasil. Bueno, sentimiento personal, obviamente desde el día 26 voy a ser el entrenador de Brasil, que es un reto muy importante, pero hasta el día 26 soy... Y todavía hoy soy el entrenador de Real Madrid. Quiero acabar bien este tramo final de esta fantástica aventura aquí. Lo quiero terminar lo mejor posible. Yo sé que vosotros estaréis muy interesados en lo que pienso, lo que va a ser, pero para mí tengo que pensar en los tiempos que estoy viviendo, y los tiempos que estoy viviendo son los días que me quedan aquí en el Real Madrid y por el gran respeto que tengo a este club, a esta afición, a estos jugadores, estoy totalmente focalizado en lo que tengo que hacer en este último tramo de esta aventura espectacular. Hola, Carlo. Aquí por el centro, Olivier Lorenzo del País. Usted siempre dijo que no pondría fecha a su salida del Madrid, le quedaba todavía un año de contrato. ¿Por qué se produce ahora? Se produce porque la CBB ha sacado este comunicado y es oficial y desde el día 26 estoy... Olha, essa é uma notícia, então, que alegra aqui o coração do torcedor brasileiro. O Carlo Ancelotti, que esteve aí no Real Madrid desde a temporada 2021-2022 e agora em sua segunda passagem pelo clube. Nesse período, ele conquistou aí, então, 2 Champions League, 2 títulos do Mundial de Clubes e 2 do Campeonato Espanhol, além de uma Copa do Rei e 2 Supercopas da Europa, além de 2 Supercopas da Espanha. Então, ele vem aí, olha, com todo um aperitivo aqui para o Brasil, hein? Vem aí, a gente fica na expectativa de que agora os jogadores façam aí, olha, bom proveito, consiga então levar ali adiante, né, os ensinamentos que ele tem e as técnicas que trará aqui para o Brasil, com certeza fará diferença, né? Fica a expectativa então da vinda, chegada do Carlo Ancelotti, agora à frente da seleção brasileira. Até o momento, o Real Madrid ainda não se posicionou sobre, não falou sobre a saída. Mas a CBF já informou sobre o acerto, então já está mais do que confirmado a vinda, a chegada do Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira. Então, ele conseguiu aí, olha, 15 troféus em 350 jogos oficiais, tá? Então, assim, a gente sabe que ele vai vir aí, ó, trazendo força. O Brasil merece, né? O Brasil também tem aí um time, uma seleção de garra, hein? De peso, que agora a gente fica na expectativa para fazer aí uma ótima jogada, né?
Então agora a gente volta aqui para bater um papo super interessante, né? A gente vai falar com o Rafael Gama, que ele já é da casa, ele já faz parte aqui de toda a história da TVI. Bom dia, Rafa, seja bem-vindo. Bom dia, Pérola. Quero te agradecer pelo espaço, por ter acolhido a nossa proposta de divulgação do evento e estar aqui para compartilhar com vocês essa construção coletiva que é o Encontro Alvorecer Brasilidades. Primeiro eu queria que você contasse para quem está em casa sobre o Encontro Alvorecer. O que é? O que de fato tem ali e o que instiga então aí esse coração da cultura? Maravilha. Veja bem, o Alvorecer Brasilidades é um festival multiarte. Nós vamos ter teatro, música, dança, poesia, mas vamos ter também mesas de debate. Vamos ter exposição de pintura, de pesquisas, vamos ter economia criativa e solidária. Então nós vamos ter uma celebração de todo o talento do nosso povo regional, mas também com interlocução de fora daqui. Então nós vamos receber um convidado que é um dos grandes músicos da música popular brasileira, é o Roberto Mendes, que vem do Recôncavo Baiano. Então nós vamos ter uma conjugação de gerações e também de manifestações de talentos das mais diversas formas de manifestar a arte. Olha, eu acredito que esse vai ser o momento para o pessoal de casa também estar ali prestigiando, né, os artistas aqui locais. Eu acredito que você traz essa garra e você demonstra o tanto que você tem a oferecer aqui e contribuir com a cultura, né? Agora, conta para o pessoal então aí quando que irá acontecer e como é que faz? Tenho vontade, estou interessada em ir, como é que faz? Inscrições, a gente chega, tem alguma taxa ou como é? Aberto ao público? Aberto ao público, Pérola, e para todas as idades. As pessoas bastam chegar lá, bacana você ter colocado o card aí, basta chegar lá. Chegou no Centro de Cultura Donias Filho no dia 16, sexta-feira agora, já está pertinho da gente. Sexta-feira, 18 horas. Você vai chegar lá e vai ser recepcionado por um foyer, aquela parte interna, a parte do piso, né, do Centro de Cultura Donias Filho, repleto de exposição. Né? Então lá você tem tudo isso que eu falei e muito mais. Eu falei só um pouco do que vai estar disponível. Então, chegou recepcionado por toda uma quantidade e uma qualidade de exposições, da literatura até o artesanato. Depois, você sobe e vai lá para a sala principal do Centro de Cultura. No momento, vão ter os monitores chamando as pessoas, orientando, e lá nós vamos ter a homenagem ao professor Rui Póvoas, que é o escritor homenageado dessa edição. Toda edição, nós estamos prevendo esse evento para acontecer todo ano, uma vez por ano, então toda edição vai ter um escritor ou escritora homenageado. O professor Rui está fazendo 82 anos e é uma grande referência cultural, vai ser o autor homenageado. Então vai ter uma celebração da obra dele. Logo em seguida tem uma mesa de debate com a presença de nomes importantíssimos da cultura regional. A professora Tica Simões, a professora Zélia Posidônio, o próprio Rui e a mediação da Cármica Música do Movimento Alvorecer. Então nós temos essa programação de sexta-feira. No sábado, dia 17, de manhã, aí nós vamos receber um cordelista lá de Itacaré. É um senhor que já tem uma entrevista conosco no programa Naquela Mesa, seu Eufra Modesto. Ele tem um título do Ministério da Cultura, de Mestre da Cultura Popular. E é um contador de história, cordelista, tem um humor refinado. Então ele vai fazer a abertura do sábado. A molecada toda gosta muito de ouvir as histórias de seu Eufra. Então vamos ter escolas presentes. Já temos o apoio do Colégio CERM, os colégios da rede estadual, a Escola AFI. Então essa turma marcou um sábado letivo. Você que nos acompanha aqui é de escola, sua escola pode ter um sábado letivo lá. Então, sábado de manhã você chega, tem todas as exposições, na sala principal seu Eufra Modesto e depois uma mesa. E aí o diferencial é esse. Nós vamos juntar música, espiritualidade e organização do trabalhador numa mesma mesa para falar sobre cultura popular. Então vamos ter a atriz Alba Cristina, que é uma das maiores atrizes da história da região Grapiúna, no cinema, na televisão. Então, a Alba vai estar com a gente. O Mitter da banda Manzoá, que é professor, arte educador e cantor, vai estar conosco. E aí o nosso visitante faz sua primeira aparição, o Roberto Mendes. Para quem não conhece assim de nome, mas se der um Google aí vai saber. Roberto foi diretor musical de Maria Bethânia durante muitos anos. Era ele que selecionava junto com ela o repertório de Bethânia. Roberto é compositor de músicas que Caetano gravou, Gil gravou, Gal gravou. E ele hoje está em turnê com Mariene de Castro, num disco chamado Maria da Canção, e com Zé Carlos Capinã, num disco chamado Um Quarto de Século de Parceria. Então é um grande nome, é uma grande referência da música brasileira. Só que muita gente não sabe que Roberto é um pesquisador do samba de roda. Então, Olha. nessa mesa de sábado de manhã, você vai ver Roberto, não na versão cantor e compositor, mas na versão pesquisador. Ele vai falar da história do samba. Isso no sábado pela manhã. E a programação de sábado se encerra com o lançamento do meu mais novo livro. Nós vamos fazer uma roda de samba para lançar o livro. O lançamento de livro de cultura popular não é palestra, sabe? Nós vamos fazer uma roda de samba, vamos chamar a turma para sambar e o livro vai ser
autografado, vendido e presenteado às pessoas. Então, sábado só tem programação de manhã e à noite. A gente dá um salto à tarde, Peru. Aí o pessoal, por que não fez programação de tarde? Uma coisa tão bacana. Para dar tempo todo mundo se organizar, descansar um pouquinho e ir para o show. E o que a gente quer é que as pessoas participem. Não adiantava encher de programação e as pessoas ficarem, né, cansadas e não ser um encontro que traga leveza. Cultura popular fala de leveza. Exato. Cultura popular não é o academicismo. É leve, é um encontro. As pessoas vão se divertir, vão compartilhar, vão se abraçar, vão sorrir, vão aprender também. Né? Então, de noite, gratuitamente, você chega lá e vai ouvir um show com mais de 20 atrações. Aí as pessoas perguntam, como é que pode um show com 20 atrações? Não dá tempo, não. Tá? É um show em que muitas dessas atrações vão cantar uma música, vão dizer um poema, vão fazer uma dança. Então você acompanha lá no Instagram, alvorecer.poesia, todo o detalhamento dessa programação. Nesse show nós vamos ter Roberto Mendes, Marcelo Gunner, um dos maiores artistas da nossa região, o ator e diretor Gideon Rosa, professor aposentado da UFBA e um dos maiores nomes da arte da nossa terra também, participou de Central do Brasil com Fernanda Montenegro, só para você ter uma ideia. Né? Nós vamos ter Easy Duque, nós vamos ter Banda Manzoá, nós vamos ter uma série de jovens talentos também que estão iniciando, e aí a gente promove esse conjugar, né, de gerações. Então é só um pouquinho, viu, Pérola? Me deu esse espaço e eu estou dizendo só um pouquinho do que é a programação para convidar a turma, né, da TV que acompanha o programa e também quem está de fora aqui de outras cidades acompanhando pela internet para vir participar com a gente. Evento gratuito, sem, né, cobrança nenhuma de ingresso e com a diversificada programação. Tem também uma outra surpresa. Quem é da universidade que precisa de certificados para a sua formatura, vai se inscrever lá pelo Instagram e a gente emite o certificado de participação no evento. Olha, então é mais do que um convite, né? Na verdade, aí traz esse calor ali humano, a gente consegue perceber que a arte, ela vai estar ali colocada em um ponto em que a pessoa também pode participar desse momento, né? É importante ressaltar ali dentre essas personalidades que estarão presentes, que dá também para você aí de casa, ó, que tem interesse em estar ali, além de conhecer, além de participar, ainda tem esse presente especial, né? Consegue estar levando os seus alunos, você aí, professor, olha, essa daí é mais do que uma iniciativa também. Entre em contato, então, com o pessoal. Qual seria o contato, Rafael? Hoje, basicamente, o Instagram do movimento, né? Eu quero dizer a vocês, esse evento é promovido por uma associação cultural sem fins lucrativos. É o Movimento Cultural Alvorecer, que nós fundamos em 2022 e já está na estrada aí, já indo para o seu terceiro ano de trabalho, né? Quase quarto ano de trabalho. E o Instagram, alvorecer.poesia. Lá você tem o link de inscrição, pelo direct você pode mandar mensagem para tirar qualquer dúvida e toda a programação detalhada, o card de cada artista que vai participar. E eu estava quase me esquecendo de uma coisa tão bonita, Pérola. Nós vamos ter o espaço infantil. Então as mamães, os papais, as vovós, quem cuida de criança, que quiser participar do evento e quiser uma programação adequada para a idade dessas crianças, nós vamos ter lá. Professora Maria Rita Prudente, Ícaro Ribeiro, que é cantor e compositor, contador de histórias, e Juliana Nunes, que é uma mediadora também, artista, atriz, contadora de histórias, que vão cuidar desse espaço. Então a criança está lá com programação adequada à sua idade e os pais podem ir participar dos debates, podem circular pelo artesanato, pelas feiras literárias, de uma maneira tranquila, sabendo que sua criança está bem cuidada e tudo isso, né, gratuitamente para a comunidade. Olha que presentão, então, aí, além dos pais estarem ali, olha, aprendendo, participando, a criançada ainda tem esse momento também, né? Consegue aproveitar e, além de tudo, a gente entende a importância, né? Um evento como esse, ele não só fomenta ali e traz também uma diversidade com os nossos artistas e uma valorização do artista local, regional. São grandes nomes que quando a gente se fala, a gente já sabe que tem uma bagagem ali extensa por detrás, tem muito a acrescentar. Então que dá para ali, ó, você levar o seu filho, de repente, ele já começa então a entender o berço da cultura, ele já vai ali se aprofundando, vai começando a gostar, hein? Então dá para a criançada também ir ao evento, acontece no dia 16 e no dia 17 finaliza. Então vem ali um evento bem especial à noite também, né? Com 20 artistas. Dentre esses artistas, você falou ali também sobre cada um ter a sua arte, expressar da forma em que consegue, né? Com a poesia, a gente tem aqui inclusive um quadro bem gostoso de poesia. Então você aí de casa que gosta, olha, já fica esse convite especial para ir conhecer, levar a garotada, a criançada. Um evento gratuito, olha.
você consegue então aproveitar aí toda essa gama. Quando a gente fala de cultura, a gente fala então ali sobre valorizar, né? A gente gosta de ouvir uma boa música, a gente gosta de valorizar os nossos artistas locais e esse daí é um evento importantíssimo. Deixa para o pessoal de casa então já esse convite para quem tem interesse, além de acessar o Instagram aí então que aparece na tela, coloca aí pra gente, Cássio, abre aí o folder pra gente, por favor. O nosso card. Então, além de você acessar, olha, tem ali todos os artistas, as grades também, né? Quem vai entrar, como que vai ser. Dá para você já conhecer quem você vai assistir e saber, olha, cada cantinho que terá ali então. Então o Centro de Cultura vai estar aí com as portas abertas para você de casa que deseja participar. Deixa o convite para o pessoal então participar desse encontro especial, Rafa. Maravilha, Pérola, mais uma vez lhe agradecendo. Quero fechar então essa participação dizendo isso. 16 e 17 de maio, sexta agora e sábado, você tem um encontro com a cultura popular regional e nacional. Cultura popular brasileira, por isso o nome Alvorecer Brasilidades. Então, convidar você para ouvir boa música, para ver o melhor da nossa literatura, para entender um pouco da história da literatura no sul da Bahia, com essas personalidades que nós mencionamos, para ver uma exposição sobre o patrimônio cultural de Itabuna, pela professora Janete Macedo, Centro de Memória Teosópolis, em parceria com a UESC. Vai estar lá os 2 dias disponível, além de economia solidária, criativa, enfim, teatro, música e o espaço das infâncias. Convidar vocês para estarem conosco 16 e 17 de maio no Centro de Cultura Danias Filho. Gratuitamente feito para você. Olha, depois de um convite desse, eu já começava a me organizar, já falava ali com a criançada e convidava os amigos, né? Eu acredito que esse é um momento e uma oportunidade única que você de casa vai ter, né? Serão 2 dias com a programação montada aí, olha, a dedo, uma escolha então para o seu final de semana, uma escolha muito boa e que com certeza eu sei que assim como eu, você estará lá, viu? Marcando presença. Agora me conta, Rafa, quem é artista também tem essa vontade, o interesse em participar de um projeto como esse, como é que faz? Então, o Movimento Cultural Alvorecer tem acolhido os artistas nas suas múltiplas expressões. É óbvio que cada evento ele tem uma linha, tem uma temática, tem os eixos de trabalho, e aí não dá para, em todos, estar todo mundo. Então, na construção do Movimento Alvorecer e na construção da curadoria dos eventos, aí nós vamos vendo a adequação da temática com aquilo que os artistas têm de trabalho no momento, as suas potencialidades. Então, é toda uma construção coletiva. Eu preciso também agradecer essa oportunidade que você me dá de registrar as pessoas que estão construindo comigo. Eu acabo sendo o rosto do movimento, quem fala por ele, em alguns momentos, mas tem gente falando por ele em outros tantos espaços. Então, são 7 pessoas que estão na comissão organizadora. O Movimento Alvorecer tem quase 50 membros, são associados que estão pelo amor à causa, efetivamente. Nós temos uma associação cultural sem fins lucrativos e é uma construção coletiva. Então, muitos desses são artistas, mas muitos não são. Tem gente da área do direito, da psicologia. Quero também saudar a nossa querida Liz Daly, que passou a fazer parte do Alvorecer agora. Estará lá, nossa colega aqui da TVI, estará lá com a exposição do seu mais novo livro. Então, são pessoas que, por amor à cultura, se dedicam. Os artistas, respondendo novamente a sua pergunta, então, eles vão participando a partir da adequação daquilo que eles estão fazendo com a proposta de cada evento. Então, esse é um dos eventos do nosso portfólio, mas nós temos outros tantos eventos que artistas que estão nesse não estavam nos outros. Então, até para dar essa coisa da rotatividade e oportunizar todo mundo, né? A gente não quer deixar ninguém de fora, mas a gente sabe também que não dá para colocar a pessoa lá se não está adequado com o que eles estão fazendo. Agora tem muito samba, então quem está cantando geralmente é que está na linha do samba, da cultura popular, e aí fazemos essas adequações. Por isso que tem esse elenco aí. Em outros movimentos vocês vão ver outro elenco. Olha, e qual é o próximo projeto já para a gente ficar aqui, olha, na expectativa, porque a TV com certeza vai estar presente aí também, olha, apresentando a vocês, mostrando e participando ali juntamente com esses artistas. O que vem por aí então? Então, nós temos um calendário, Pérola, o ano inteiro de eventos. O próximo evento é um que eu tenho muito carinho, a lembrança de que eu estava aqui em 2023 com Barbosa divulgando a primeira edição. É o Naquela Mesa, que deu origem, inclusive, ao nosso programa. O Naquela Mesa já tem 17 edições. O que é o Naquela Mesa? A gente percorre bares e restaurantes da cidade, fazendo um sarau. Vão os músicos, mas vão os dançarinos, vão os poetas, vão outras formas de arte, para que ali naquele espaço, além da música, você vai para o barzinho ouvir um voz e violão, vai conversar e tal, beleza. Mas o nosso diferencial é que, além da música, outras manifestações da arte, elas vão junto,
De repente você está lá ouvindo a música e alguém levanta e diz um poema. Repare que coisa linda. Né? Vem alguém e faz uma performance de dança, vem alguém e apresenta, né, uma declamação, enfim, traz uma outra visão para a noite, de uma cultura que não é só a musical. Então, são 17 edições, nós vamos fazer a 18ª no período do aniversário da cidade. Então, nós vamos voltar aqui, vou agradecer seu acolhimento novamente para divulgar isso. Então, é um projeto. No segundo semestre, a gente tem o Prêmio Alvorecer de Literatura, ou seja, a nossa associação premia em dinheiro estudantes que escrevem contos e poesias. Fizemos isso no ano passado, um evento com grande adesão das escolas da nossa cidade no dia 4 de dezembro. E esse ano, no mês de dezembro, nós vamos fazer novamente. Premiar os estudantes pelo que eles escrevem, motivando a escrita e a leitura. Então, são nossos projetos. E a publicação de um livro, em parceria da Via Literário, que é a editora do professor Agenor Gasparetto, que nós vamos fazer com as pinturas e artes plásticas de artistas da região, sendo homenageadas com poesias de escritores da nossa terra. Tudo isso gratuito. Nenhuma das nossas atividades, gente, é feita com cobrança de alguma coisa para as pessoas. Né? Isso por quê? Porque nós pensamos no fomento. As pessoas precisam ter incentivo para fazer. E muitas vezes o poder público não faz. Se faz, faz muito timidamente e ainda não alcança todo mundo. Então, as associações existem para isso, os coletivos existem para isso. O que a gente quer sensibilizar os nossos gestores é que eles tenham uma visão mais alargada. Né? Os grandes eventos são importantes, mas a cultura de base também precisa ser apoiada, e não só com o dinheiro que vem do governo federal. Porque Lei Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo, não é dinheiro do município. O município administra o dinheiro do governo federal. Então, o município também investir, né, como faz nos grandes eventos, na construção da cultura de base. É fundamental que a gente tenha apoio. A brasilidade só está acontecendo, porque os empresários da cidade deram apoio. Então, são vários empresários, vocês vão ver no card, precisam falar aqui, mas vários empresários que confiaram na nossa proposta, na seriedade do nosso grupo, e estão vendo o resultado disso, sua marca associada com cultura de excelência, cultura de qualidade e cultura popular, que é uma cultura de excelência. Não é a cultura só a cultura da academia, que é a cultura de excelência. Então, é um pouco disso que é o nosso movimento. Então, durante o ano todo, tem trabalho sempre convidando as pessoas. E aí, só para finalizar, eu estava lá no Oziel e ele me perguntou assim, professor, o que é mais difícil? É realmente arrumar o dinheiro? Eu disse assim, Ozi, não é só o dinheiro. O dinheiro é difícil. Ele não está sobrando para ninguém, está difícil mesmo. Mas, acredite, é o público. Isso nos entristece, porque você produzir um evento como esse e não ter casa cheia é um sintoma de que ou a gente está se comunicando mal, ou a sociedade não está abraçando uma cultura que vai trazer uma coisa para além, né, do barulho, para além daquela qualidade duvidosa de algumas manifestações. Então, pedir a você, aproveite, a cidade está te oferecendo, porque muita gente estufa o peito e diz, tá bom, não tem nada cultural. Tem muita coisa. Muitas vezes as pessoas também não estão indo lá. Exatamente. Então cabe a nós também essa valorização, como a gente começou aqui falando, né? Esse é um convite especial, é um convite que você de casa consegue, então, estar lá participando, conhecendo e, claro, colocando ali também a sua vontade, o seu desejo de fazer com que a cultura, ela consiga se estender, se alongar ali por outras edições, né? Vem agora aí no segundo semestre de 2025, então, outro projeto aqui também, que ele volta. O Rafael volta aqui para contar para a gente e já deixa esse convite para você de participar no dia 16 e 17, tá? Centro de Cultura Adonias Filho, logo ali próximo ao posto... No Jardim do Ó, pronto, uma localização perfeita. Chegou no Jardim do Ó, Centro de Cultura. Você aqui de Itabuna e de toda a região, já fica aí esse convite então. Quero te agradecer aqui, deixar as portas abertas para você voltar aqui com outros projetos, fazer esse convite para o pessoal de casa, levar a criançada e, claro, trazer essa alegria, né? Que a gente sabe que, além da poesia que mexe ali com o nosso coração, com os sentimentos, as emoções e desperta coisas boas, né? A nossa literatura. Vem aí um samba, a gente sabe que tem, então, ali, olha, livro novo, hein? O Rafael vai estar aí também, presenteando você de casa que tem interesse, que gosta e que sabe a importância de valorizar, olha, uma boa escrita e conhecer então esse artista. Então fica esse convite aí de casa. Quero agradecer a você e as portas estão abertas, hein? Obrigado, Pérola. E quero também aqui, como somos colegas, devolver um convite. Espero você lá naquela mesa de entrevistas para você contar a sua história, para falar sobre o jornalismo, falar sobre sua trajetória. Então fica o convite, é você que nos acompanha, dá uma olhadinha lá também no nosso programa, naquela mesa de entrevistas, na playlist da TVI, no blog, no YouTube da TVI.
Obrigado. Olha, então fica esse convite aí também, hein? Ele faz um pouquinho de tudo. Ele está ligado ali inteiramente à arte, cultura, e você de casa já tem aí, olha, esse convite. Acesse aqui pelo tvplay.com, acessa pela câmera do seu celular. Aponta para o QR Code aqui na tela, você consegue assistir não só os episódios aqui do Naquela Mesa, mas conhecer também ali um pouquinho sobre Rafael e os nossos apresentadores. Fica esse convite aí especial. Olha, hoje também, falando de programa especial, é dia então de Bem Viver com Priscila Cel. Aquelas dicas de saúde, aquela entrevista com especialista que você aí de casa, olha, adora e não quer perder. Então pode rodar a vinheta, porque vem aí mais um episódio Priscila Cel Bem Viver. Olá, bom dia! Já está no ar o Bem Viver, o nosso encontro semanal que aborda temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje nós vamos falar sobre 2 especialidades da odontologia que vão além da estética. Vamos falar sobre a ortodontia e a bucomaxilo. Já que o tema então é duplo, nós vamos trazer uma dupla para poder bater um papo bem interessante aqui com a gente. É uma dupla que é um casal de dentistas muito queridos, e eles vão juntos falar aqui um pouco como a junção da ortodontia com a bucomaxilo pode transformar vidas. Então aqui temos a doutora Jaqueline Pacheco, doutor Davi Moreira, bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui presente no programa e passar um pouquinho da nossa história, Sim. né, para vocês. Vai ser uma honra, viu? Esse casal aqui é muito querido, animado. Vocês vão ver que é um papo bem descontraído aqui com eles, são super alto astral. E a gente vai conhecer um pouco a história deles, né? Como foi que surgiu essa história com a odontologia, vocês também, a gente quer saber um pouquinho. Mas primeiro, Jaque, se apresente, fale da sua formação, na sua área de atuação. Então, Pri, me formei há 20 anos atrás, né, em odontologia e na faculdade Univale, Universidade Vale do Rio Doce. Hoje atuo apaixonada pela ortodontia, né, que é a nossa área hoje, é minha área de abrangência, e a qual eu me identifiquei. Me especializei também na área de endodontia, de saúde pública, pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, mas me identifiquei na orto. Então você atua atualmente com a ortodontia E clínica geral também. Joia. E você, doutor Davi? Então, é um pouquinho diferente, um pouco mais de tempo do que ela, mas eu fui mais um pouco para a área acadêmica, né? Sim. E fiz especialização em cirurgia, bucomaxilo, que a gente vai conversar, fiz meu mestrado em estomatologia, fiz o doutorado em cirurgia, e hoje eu leciono em 2 universidades, uma pública, uma particular, e atuo nos hospitais e no consultório que a gente divide, né? Nossa área de trabalho. Né? Quanta coisa, hein? Um E essa história de vocês, como foi que aconteceu? Vocês se conheceram, foi o quê? A odontologia que uniu vocês, ou vocês já estavam juntos, depois seguiram com a odontologia? Como foi isso aí? Essa história é bem engraçada. Então, a odontologia, claro, nos uniu mais depois, Isso. mas a gente se conheceu há 22 anos atrás, eu ainda estudava odontologia. Eu já era formado. Davi já exercia a profissão aqui em Ilhéus, e a gente se conheceu num consultório odontológico, Inclusive, ele fazendo a minha ela cirurgia. foi minha paciente. Nossa! Fazendo a minha cirurgia de terceiro molar, mas depois que eu voltei para Ilhéus, é que realmente a gente se conheceu um pouco mais e construímos hoje essa relação profissional A e família pessoal, que nós temos, né? Maravilhosa. juntos, né, com empatia, respeito, diálogo, compreensão e o principal que é amor. né? Amor. Vocês atuam juntos no consultório, tipo assim, a mesma sala, então Isso, vocês estão a sempre mesma diariamente ali. Como eu falei, eu trabalho no hospital, eu saio, ela Sim. fica no consultório, eu vou pra faculdade, ela tá no consultório, então dá pra gente Mas conciliar. muita bem. gente fica nessa dúvida, né? Existe alguma discussão entre vocês por trabalharem no mesmo ambiente? Quando eu estou, o Davi não está. Mas a gente sempre discute todos os casos clínicos quando a gente tem dúvida. E, na verdade, a gente realmente não entra em conflito, não briga, a gente entra em um consenso, né, Davi? Com certeza, sempre. E um ajuda o outro e, graças a E Deus, são sempre 20 anos buscando o juntos. melhor para o paciente, né? Sim, claro, Essa função, com né, como é certeza. importante. E nessas 2 especialidades, então existe a forma isolada, cada um pode andar também
de forma paralela, né? E tem essa junção. Vamos falar, entender um pouquinho mais o que é ortodontia, então, com a Jaque, para poder o pessoal de casa entender o que é um pouco mais. Jaque, o que é ortodontia? Gente, a ortodontia nada mais é que uma área, né, da odontologia responsável aí pelo alinhamento e nivelamento dentário de dentes mal posicionados, de dentes tortos, e que a gente consegue estar corrigindo através do uso do aparelho ortodôntico. E são várias opções de aparelho. Várias opções, né? Vou citar algumas delas aqui. A gente tem o aparelho autoligado, que hoje a gente não usa o sistema de borrachinhas, é um sistema de trava, e acredita-se que esse dente ele desliza com mais facilidade, por não ter esse atrito. Temos o aparelho convencional metálico, que é o que tem as ligaduras elásticas. Temos os aparelhos estéticos, cerâmicos, safira, e hoje o boom do mercado, que são os alinhadores, né? Que são os aparelhos que hoje o marketing coloca como invisível e na verdade não são invisíveis, são transparentes, mas que geram conforto, comodidade. Então você também atua com esse atuo sim, com os alinhadores também. Ótimo. Interessante. A ortodontia seria o aparelho móvel. Ele configura também como ortodontia ou não? Porque tem um tema da ortopedia que chama ela, né? Exatamente, então, mas está dentro da ortodontia também. Você atua com móvel também? Sim, com aparelho ortopédico também. Então, de forma geral, todos os aparelhos você atua, né? Ai, joia. E doutor Davi, o que é a cirurgia bucomaxilo? Pronto, bem interessante. A cirurgia bucomaxilo é uma área da odontologia, né, que a gente pode até dizer, está um pouco mais ligada até à medicina, por a gente trabalhar em hospital, trabalhar com cirurgia, mas é uma área totalmente da odontologia. Onde a gente tem as cirurgias orais menores, que são as cirurgias dentro da cavidade, os cistos, os tumores, dentes inclusos, fazer uma biópsia. E tem as cirurgias maiores, que são as cirurgias de trauma de face, uma fratura de mandíbula, uma fratura de zigomático, uma fratura de nariz. Tudo isso que corrige somos nós, cirurgiões dentistas da área do bucomaxilo. E aí atuando também a cirurgia ortognática, né, que é uma cirurgia um pouco mais complexa, que está dentro da área de cirurgia bucomaxilo. Na verdade, a área chama bucomaxilo, né? Cirurgia e traumatologia bucomaxilo, certo. Então, não necessariamente vai ocorrer intervenções. Pode ser algo pequeno que não vai configurar uma cirurgia, né? Configurar uma cirurgia. É porque eu falei cirurgia bucomaxilo, mas na verdade a área é bucomaxilo. Né? Pode ser que esse paciente vá adiante para uma cirurgia, ele evolua para a cirurgia. Trabalha um pouquinho com as articulações tempomandibulares. Então tem pacientes com dores que a gente trabalha, né? Com orientação, fisioterapia, com dieta, lesões orais. Aí você encaminha, no caso, se for para algo mais para ortodontia, encaminha já para ela para fazer. E se não for o seu caso que você resolve, você passa para lá para o bucomaxilo. Ou às vezes a gente até diagnostica durante o tratamento ortodôntico, quando a gente pede a documentação, verifica lá às vezes alguma lesão, né? E aí a gente passa para o bucomaxilo, que na verdade é Davi, encaminha para ele para realizar essa cirurgia e posteriormente continuar com o tratamento. Então, vamos ver, então, tem uma imagem aí, produção. Coloca aí, por gentileza. Tem um caso interessante que vocês atuaram juntos. Isso. Descreve um pouquinho como foi o caso dessa paciente. Caso bem interessante, tem mais ou menos uns 20 dias de operado. Uns 20 ficou um caso muito bonito, por sinal, não é porque... Ela é uma paciente que a gente chama de perfil de classe 2, né? Com aquele queixinho lá atrás, dificuldade respiratória, né? Dificuldade, a gente chama de apneia obstrutiva do sono. E o que a gente fez junto com a ortodontia? A ortodontia primeiro alinha todos os dentes, põe na posição e a gente faz um avanço das estruturas ósseas, né? Um avanço da maxila e da mandíbula para manter aquele perfil mais harmônico, como a gente chama, né? Tem um vídeo aí também, produção, vê aí, por gentileza. Sim. Isso aí seria o que? A oclusão dela final, né? De 20 dias pós-operatório, né? A gente coloca esses elásticos intermaxilares para travar realmente a oclusão da paciente. Por isso que é super importante o paciente estar com o aparelho ortodôntico após a cirurgia, para que essa oclusão ela fique estável, harmônica e não retroceda, né? Fica por quanto tempo com essa... Normalmente aí em torno de uns 20 a 30 dias. 22 dias. E aí o Davi já libera aí uma alimentação mais pastosa para esse paciente. Durante esse período aí é uma refeição mais líquida. Sim, tá. A recuperação ela exige para não fazer movimentos, né? Muito brusco também. Exato, porque existem placas ali dentro, né, Davi? Que promoveram aí o avanço de mandíbula. A fixação, né, das estruturas ósseas. Eu confesso que quando eu via essas imagens, quando ela me mandou, eu perguntei mais de uma vez. Eu perguntei acho que umas 3 vezes. É a mesma paciente? Eu não acreditava que era a mesma paciente. Como ela rejuvenesceu, né? Meu Deus do céu, muito. Isso é uma coisa bem interessante, né? Nessa ligação da cirurgia ortognática. Porque o que acontece? Muitos pacientes vêm para a questão funcional.
não oclui direito os dentes, tem dificuldade respiratória e acaba tendo um comprometimento também estético. Então, às vezes, tem pacientes que tem que mudar até a identidade. Porque muda um pouco da face, da estrutura, né? Por isso, o que é bonito dessas áreas? Porque não é só sobre estética. Estética é funcionalidade. Uma ligada à outra, né? Claro que se você já tem a função, por que não ficar mais bonito? Né? E também não só buscar estar bonito, mas também ter função. Qualidade de vida, Qualidade de vida. Eu achei super interessante esse resultado de vocês, né? Que atuaram juntos. Jaque, vamos agora falar um pouquinho aqui com o Jaque. Vamos falar sobre dentes mal posicionados, né? Falar sobre dentes com apinhamento, com aqueles pra frente, né? Com dentes mais protusos. Esses dentes tortos, eles podem levar a algum problema de saúde? Claro, Pri, podem sim. A má oclusão, na verdade, que é o que a gente relata, né? Ela pode levar a simples dores de cabeça, que é a cefaleia, como dores de ouvido, dores na articulação temporomandibular, dores cervicais, hipomobilidade, que é o limite de abertura de boca, promovida aí por um estresse, às vezes até durante uma mastigação inadequada. Então, são uma série de problemas. Então, quando você fala em má oclusão, que é um problema de mastigação, de fechamento de arcada. Uma relação, às vezes, entre ali a maxila e a mandíbula. E os dentes que não tá adequada, não tá harmônica. Ou esses dentes também não estando alinhados, ele não tem uma boa mordida, né? Não encaixa. Exatamente. E até a mastigação fica deficiente, até pra parte nutricional também, tá? Porque o alimento, ele não é triturado corretamente. Exatamente. Você não tem o ponto específico para poder fazer, né? Mandíbula, maxila, você não tem como mastigar corretamente. E aí já vai gerar problemas gastrointestinais, né? Tudo tá interligado. Por isso a qualidade de vida, né? Que vocês estão aí. Com certeza. Tá tudo interligado. Temos um vídeo aí, produção, por gentileza, passa aí. É um resultado de um paciente que vocês trabalharam juntos? Exato, na verdade esse é um caso de um paciente meu, né, onde a gente interviu com um aparelho autoligado aí, que é o aparelho que eu te falei, com o sistema de trava, que não tem ligaduras elásticas. Ele permite essa questão que os dentes deslizem melhor, porque tem um menor atrito ali. Então a resolutividade desse caso acredita-se que seja um pouco mais rápida do que o aparelho convencional. E a gente entrou com esse aparelho autoligado, questão de mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos, a gente teve esse resultado aí de alinhamento e nivelamento dentário, com strip, pequenos desgastes. Hoje a gente utiliza muito pouco da extração, tá? Então a gente tenta preservar mais. Ser mais conservador, sim, né? Com certeza, com certeza. Chegou a fazer cirurgia, né? Nessa paciente? Não, essa paciente não. Ah, tá. Essa não. Essa foi somente só o tratamento ortodôntico. Existe alguma idade específica para buscar o tratamento ortodôntico? Então, o que eu falo para meu paciente é, se ele tem a vontade, claro, não só estética, às vezes, porque muitos pacientes vão em busca da ortodontia relatando que os dentes tortos que incomodam, mas para ele não reflete a questão de uma oclusão desadequada, desarmônica, o que vão gerar outros problemas. Então, você que tem que levar aquilo pro paciente também. Sim. E desde o paciente aos 7 anos de idade, 20 anos de idade, hoje eu trato pacientes de 80 anos de idade, que se sentiram desconfortáveis com a oclusão ou esteticamente e foram em busca da ortodontia. E a gente vai tratar esses pacientes. Claro que quanto antes intervirmos, melhor e menores são os problemas futuros. Mas nunca é tarde para se tratar. E no caso da cirurgia do maxilão? A cirurgia, na verdade, não tem questão de idade. O que a gente preconiza, né, é que no mínimo cesse a fase do crescimento. Né? Ou seja, então a cirurgia a gente tem que fazer depois dos 18, 21 anos. A criança não faz, então. Criança não faz. Mesmo em casos em casos severos a gente pode fazer se tiver alguma impactando muito na qualidade de vida. Por quê? Porque esse osso tende a crescer novamente. Então, se você fizer a cirurgia agora, aquele osso vai crescer, então vai mudar aquele procedimento cirúrgico que você fez. Então, por isso que a gente faz depois da fase de crescimento. Mas questão de idade depois não tem. Aí tem que ver a comodidade, a condição de saúde do paciente. Qual seria a idade mesmo, doutor? A partir de 18, 21 anos, né? Que cessa o crescimento, né? Vai depender de cada criança, cada paciente. Então, enquanto isso, se não tiver uma indicação cirúrgica, mas não tiver na idade, é interessante recorrer aqui. Já começa a ortodontia. Fazendo o alinhamento e já preparando para a cirurgia futura. Para chegar com menores problemas lá na frente. Ou até minimizar, né? Tipo, talvez a cirurgia que seria o de muito maior porte. Você diminui o avanço, das estruturas ósseas. Interessante. Temos uma foto aí, aqui foi a Jaque que fez
esse tratamento. Vamos falar sobre tipos de aparelho, já que você chegou a falar, mas só pode citar novamente. Pode citar novamente. Qual é a função, né? Esse caso foi um caso de diastema, tá? O que é diastema? Diastema são espacinho ali, ó, entre os dentes, tá? Sim. E são casos muito procurados também hoje, dentro da ortodontia, pela questão da estética que incomoda o paciente, principalmente nessa relação aí que eles estão de incisivos. Então, esses pacientes, a gente entra com o aparelho ortodôntico e às vezes é necessário finalizá-los com resina. Nesse caso aqui, a gente entrou com o aparelho convencional, mas não finalizamos com resina. No final, super importante entrar com esse aparelhinho aí, uma contenção atrás desses dentes, para que esses dentes não abram novamente, não recidivem. Mas a gente tem, como eu já relatei aqui, vou relatar de novo, Pri, aparelho convencional metálico, tratamos qualquer caso, tá? Ou com aparelho convencional metálico, ou com autoligado, ou com os estéticos. Isso depende, claro, de cada paciente e do que ele quer, né? E os alinhadores, que hoje realmente é o boom aí, como eu falei, do mercado, pela questão de conforto, de você conseguir remover durante o tratamento, para se alimentar, para escovar os dentes, mas ainda com casos limítrofes para esses alinhadores, tá? Certo. Esse caso aí foi o que tipo de aparelho? É o convencional metálico. Convencional. De ligadurazinha elástica ali. E como que o trabalho em conjunto da ortodontia com a bucomaxilo pode beneficiar o resultado de um paciente, doutor? Perfeito. É o que a gente discute sempre, é buscando o diagnóstico, né? O que é que vai ser feito naquele paciente? Ela observa, o paciente às vezes vai primeiro para a ortodontia colocar o aparelho, tem um dente incluso. A gente vai definir se aquele dente incluso vai ser tirado, vai ser tracionado, tem espaço, ela precisa abrir espaço para aquele dente descer. Questão de terceiro molar, tem espaço para o terceiro molar erupcionar? Não tem, então a ortodontia indica a extração daquele dente. Ou se o paciente tem ausência de algum dente, ela vai conseguir fechar com a ortodontia aqueles espaços, ou se a gente vai ter que reabilitar com o implante. Colocar implante. Né? Eu ia perguntar agora sobre o implante. E tem alguma barreira para quem tem um implante de fazer uma cirurgia, doutor? Não tem nenhuma barreira. Tem casos que nós fazemos a implantodontia antes de fazer a cirurgia ortognática, ou tem casos que a gente faz a cirurgia ortognática e depois faz a implantodontia, né? Faz a reabilitação com os implantes. Depende muito de cada caso. A questão do implante com a ortodontia é que a gente tem que ter esse diagnóstico preciso, porque uma vez colocado o implante, o dente movimenta de posição, mas o implante não. Então, aí no diagnóstico, né? A gente senta, discute justamente. Tem que ser muito bem definido, né? Qual o caminho que vai ser feito. Tem alguns casos para ortodontia que o implante serve como ancoragem, porque ele realmente não sofre movimentação. Uma vez que ele foi colocado naquela área, ele não sofre mais movimentação. Então a gente pode movimentar todos os outros dentes, mas o implante não. Aí nesse caso, tendo já um implante e depois surgiu um problema para esse paciente, retira o implante? Vai depender do caso, né? Depender do caso. Ela pode fazer uma movimentação e não movimentar no implante, vai depender do caso, né? Até para também não, digamos assim, não mutilar muito o paciente, fazer um procedimento cirúrgico sem necessidade. Aí, como falei, a gente senta, discute, conversa, né? Orienta, sempre buscando o melhor para o paciente, com certeza. Esses procedimentos de extração são feitos e realizados em consultório. No consultório mesmo. São essas maiores que são realizadas em fraturas, face, né? Na verdade, hoje nós não vamos abordar sobre as cirurgias, sobre fraturas, porque a gente está fazendo sobre essa junção da ortodontia com a bucomaxilo, mas atende muito mais, né, doutor? Tem uma vasta gama de trauma, né? Os pacientes com trauma nos hospitais. Então, ele fica lá de sobreaviso também, né? Também. Esperando os casos. Final de semana, então, final de semana, feriado, não tem dia, infelizmente. Né? Aí você acaba ficando lá para fazer as cirurgias. Deixa eu perguntar aqui para o doutor Davi aqui, quais seriam as cirurgias de bucomaxilo que você tem mais, são mais comuns, assim, que você realiza? As cirurgias mais comuns da área de bucomaxilo são os dentes inclusos, né? O terceiro molar, que é o dente ciso, que a gente chama, né? É uma cirurgia bem corriqueira. Seguindo isso aí, tem os outros dentes inclusos, tem os tracionamentos, os cestos e tumores que a gente trata, né? Desses pacientes, fazer uma curetagem, ou até mesmo fazer uma biópsia para a gente diagnosticar aquela lesão, se tem alguma indicação cirúrgica, ou se é só o tratamento clínico, né? E a ortognática, ela é muito
comum? E ortognática também. Aí já é outro processo que é, como eu falei, cirurgias um pouco maiores. Mas a ortognática é bem comum hoje em dia a gente conseguir fazer. Tentar aqui um pouquinho, Davi, para as lesões orais também, né? O câncer de boca. Câncer de Davi boca. é referência lá também, dentro de Ilhéus, da biópsia. Interessante. Ele é estomatologista, né? Também. Então, Ah, é verdade. Foi seu mestrado? Isso, meu mestrado no estômago. Joia. Então, essa cirurgia, só para detalhar um pouco mais a cirurgia ortognática, o que vem a ser a cirurgia ortognática, doutor? Então, cirurgia ortognática é justamente a correção dessa deformidade facial. Então, aqueles pacientes que têm um queixo grande, ou que têm uma deficiência muito grande da maxila, ou aquele caso que a gente mostrou, ela tem um queixo muito para trás, né, com a deficiência. Então, tem pacientes que têm dificuldade para respirar, né, dificuldade para mastigar, tem a apneia obstrutiva do sono. Então, justamente a ortognática é essa correção dessa deformidade, com avanço de maxila, com recuo de mandíbula, com aumento, aí vai depender. Ou aqueles pacientes que têm também um latrognatismo, que a gente chama, que é o desvio, que um lado cresce mais do que o outro, né? Então, fica o rosto desviado para um lado. A gente também faz essa correção através da cirurgia ortognática. vertical de maxila. Excesso vertical de maxila, aquele paciente tem um sorrisinho de val alto, né? Ou seja, a maxila cresceu muito, a gente intrui ela e dá um nivelamento para aquele sorriso ficar mais agradável. Sem precisar de aparelho? Sempre é. O aparelho geralmente é para corrigir associado. a posição dentária. E a cirurgia ortognática é para corrigir a posição óssea. Né? Então, por e aí isso que pede, não tem mais aquela gengiva que fica muito evidente. Não, a gente intrui a maxila. Reduz a maxila. Interessante, ó, pra quem tem, que incomoda o sorriso gengival. Porque muita gente hoje entra com o quê? Com a toxina botulínica para reduzir, né, Davi? Diminuir a paralisação da musculatura para tentar paralisa aqui para poder disfarçar, mas não é um tratamento. É temporário, né? Exato. É temporário. Nossa, interessante. Porque aí a pessoa ela fica insatisfeita a vida inteira reclamando, tendo como resolver, né? E é simples esse tipo de cirurgia? Digamos, é uma cirurgia hospitalar. O paciente fica internado, mas geralmente fica internado um dia, mas é coisa um dia só. Um dia só, no outro dia vai embora, dá para fazer o procedimento tranquilamente. E como é que a cirurgia ortognática vai impactar na vida de um paciente, doutor? É isso que a gente conversa, né? Qualidade de vida, né? Qualidade de vida, autoestima, segurança, funcional, ela consegue mastigar melhor, se alimenta melhor, né? Dorme melhor, respira melhor. Então, realmente dá uma mudança muito grande, significativa nesse paciente. Positivamente. Super positiva. E após a cirurgia ortognática, existem indicações de fazer a continuação sim, do ela tratamento? Tem o que a gente chama de finalização ortodôntica, né? Sim. Ela precisa ainda fazer Essa paciente que a gente apresentou o caso aqui com os elásticos intermaxilares, ela agora vai ficar comigo. Por quê? Claro que existe uma conduta a gente estabelece, às vezes Davi olha essa paciente, eu também olho, mas ali o acompanhamento agora é todo comigo. Então quem vai... Você está finalizando, a oclusão dela ali em torno de mais ou menos aí uns 6 meses, a 8 meses ela finaliza o tratamento ortodôntico, dando a oclusão ideal. A gente já libera essa paciente, ela vai para as contenções e segue a vida dela normalmente. E aí agora é só sorrir. Troca a identidade, trocar a identidade. É sério, vai ter que trocar, né? Troca a identidade. Porque fica bem diferente, né? Muito diferente. Muda um pouquinho o perfil. Se for viajar, então, fazer uma viagem internacional, não vão nem falar principalmente, né? Passaporte, né? Não tem como o que eu costumo dizer para Davi, a maioria dos pacientes, eles não vão em busca, como eu falei, às vezes não é da oclusão, que não está em equilíbrio, eles vão pela estética. Eles vão pela deformidade causa um pouco disso, né? A deformidade causa né? A pessoa fica essa aparência, né? Um pouco desagradável da pessoa. A autoestima fica baixa, justamente. E ela consegue ter tudo, então, né? Com certeza. A funcionalidade estética. Sem dúvida. Vamos aqui, acho que o doutor Davi vai me responder sobre isso aqui. Fala um pouquinho sobre as fissuras lábio-palatina, né? A fenda labial. Isso. Né? O que vem a ser, doutor? Tem umas imagens aí, produção, pode colocar, por gentileza. Essa é uma fenda palatina, né? O paciente tem um defeito no céu da boca, que a gente chama, né? Tem os pacientes que têm um defeito no lábio, tem os pacientes que têm um defeito na maxila, que a gente chama de fenda fissura lábio-palatina, certo? Essa, no caso, é uma fenda palatina. Isso. Na verdade, ela também tem a fenda labial, mas já foi corrigida anteriormente, né? Tá? Sempre quando o paciente... esse caso, então, já foi feita a correção. Isso, foi feita a correção de lábio. Esse paciente tem uma fenda labial bilateral. Só que a imagem que tem é outra. Pode passar, produção, por favor. Esse aí, não. Pode passar adiante. Na verdade, acho que ele tá com um sorriso... Isso.
Tá de frente, pode passar, não, pode Essa passar. é a correção da fenda, né? Aquela Da fenda fenda. palatina lá, nós fazemos a Então, cirurgia, fechou a fenda palatina. Vamos manter essa aí. Volta, por favor, para mostrar aquela fenda. Isso. Aí, doutor, explica um pouquinho mais. Então, isso aí é a fenda palatina. Né? O paciente tem o defeito, como a gente diz, o céu da boca, ele não Fica forma aberto? todo, fica aberto, não forma esse céu da boca. Se E o aí, paciente tem dificuldade de amamentação. de amamentação, de alimentação, tudo isso. Então tem uma orientação. E essa cirurgia, geralmente, a gente só faz em torno de 1 ano. Né? Porque tem que esperar geralmente os primeiros molarezinhos nascerem, o primeiro molar permanente, porque senão a gente faz uma atresia da maxila, ela acaba não crescendo lateralmente. Tem que esperar a arcada formar um pouquinho ali. A arcada para a gente poder fazer essa cirurgia apenas do palato. Poxa, então a criança fica prejudicada com essa amamentação? Ela tem uma dificuldade maior, mas a mãe tem a orientação, amamentar sempre mais em pé, né? Geralmente as enfermeiras orientam. Se adapta, viu? Se adapta, né? E aí pode passar outra imagem, produção, que aí no caso já é o fechamento, que tem, já ficou com a fenda fechada. Essa aí Tem tá mais ou menos fechada. 15 dias de cirurgia, né? Você vê que ainda tem um pouquinho de cicatrização ali atrás, né? Mas você vê que fecha todo o palato daquela paciente. E aí ele tem que fazer a fonologia, porque muda um pouco, né? A fala, porque era aberta e agora se fechou. E aí ela tem que fazer uma fono para poder melhorar, a fala. E a outra foto, pode passar adiante, a próxima, que já é da... Não, pode passar. Não, segue adiante, porque tem um antes e depois Isso, tem desse paciente. Pode seguir adiante. Não, tem. Você passa? Tá, então, não, tá. Já é um resultado do pós. Isso. Essa cirurgia da fenda labial, né? Isso. Que tem o lábio partido. A fenda labial tem o lábio partido. Tá Né? partido. Geralmente a gente faz a partir dos 3 meses de idade. Vai depender, Já pode claro, do fazer. paciente, né? Da condição de saúde do paciente, para você ver, ele não se alimenta direito, então às vezes tem uma deficiência, né? Tem uma anemia que a gente espera um pouco mais para poder fazer. Mas a partir dos 3 meses a gente já consegue fazer a cirurgia da fenda labial. A fenda, ela está associada com a fenda do palato? Às vezes sim, às vezes não. Essa é uma classificação que a gente tem de espina, que ela tem só a fenda labial, tem a fenda labial e palatina, tem a fenda labial palatina completa, Sim. né? Então depende de cada caso do paciente. Aquele caso que a gente viu pós-operatório, não sei Sim. se vai passar, mas ele tinha uma fenda bilateral. Ele tinha dos 2 lados, ele tem esse defeito, Sim. né? Do lábio. Do lábio, né? E aí depois é feita a sutura. A gente faz a cirurgia para correção do lábio, como falei, com em torno de 3 meses, 6 meses, e aí depois... É uma reconstrução, na verdade. Chega a ser uma cirurgia plástica. Então esses pacientes ainda passam depois, né, em torno de 9 anos, 10 anos, faz a parte do enxerto, né? Porque tem um defeito ósseo ainda, a gente faz a parte do enxerto. E futuramente, quando eles atingirem a maioridade, também esses pacientes são indicados para fazer cirurgia ortognática. Porque, como eu falei, a maxila não desenvolve tanto completamente, então a gente tem E a que fazer... ortodontia também. Também. Ortodontia. Nossa, mas você, né? É um complementando o outro. Tem um projeto que você atende, doutor? Isso. Fala um pouco mais sobre esse projeto. Então, na verdade, assim, quando eu fui fazer o doutorado em Bauru, eu fiz em Bauru meu doutorado, então eu me encontrei com o Centrinho, que é uma referência mundial nos fissurados. Então eu tive a oportunidade, passei 6 meses lá no Centrinho, fazendo esse tipo de cirurgia, e a gente vê que a gente tenta ajudar. São pessoas carentes, que não têm condição, então a gente montou esse projeto justamente para poder fazer essas cirurgias. Esses pacientes procuram a gente ou na faculdade, ou no hospital. A gente opera hoje no Hospital Joaquim, né? Para lábio fissurado? Para lábio fissurado, em Ilhéus. A gente faz no Hospital Novaes aqui também. Então, onde puder acontecendo, a gente tenta ajudar um pouquinho esses pacientes. Né? E são pessoas que buscam o serviço, fazem um atendimento, e daí fazem um cadastro, faz um cadastro e conseguem fazer a cirurgia? Justamente. Então, filantrópico, né? Sem fins lucrativos nenhum. Acho que Esse daí que é o caso do lábio fissurado. Lábio fissurado. Lábio bilateral. Bilateral. E esse que foi feito toda a correção, a reconstrução. Fizemos o primeiro lábio, né? Depois fizemos o palato. Aí depois que seria aquele resultado já, isso aí fechado, né? Esse paciente tem, na verdade, 14 anos operado já. Não, você mesmo? 14 Ele anos sofre operado. bullying, viu, Pri? Então, o quanto antes os pais estarem procurando, realmente, Davi tem essa ONG aí, esse projeto, né? Que é os Fissurados por Sorrisos. Isso. Acho lindo esse projeto dele, né? E ele faz isso com o maior amor e paixão do mundo, vai pra fora, tenta se especializar cada vez mais para trazer coisas boas, né? Pra
essas crianças. E se a pessoa tiver interesse ou conhecer alguém que precise fazer essa cirurgia, como faz para poder? Então, a gente pode entrar no contato, pode no celular pessoal, pode no celular do consultório, né? Então vamos aproveitar o momento então aqui para deixar aqui o contato de vocês, né, em rede social aqui, qual é o telefone também, para que quem deseja fazer um tratamento ortodôntico ou então o maxilo, né, o dos lábios fissurados também, né, que podem conhecer, a da fenda palatina, como faz? Ortognática. Também. São tantas opções. O telefone é o 73-3231-6585, Pri. É o telefone Zap, né? É o WhatsApp, né? Telefone, né? Que é o bem facilitando aí hoje, claro, né? a comunicação. E tem também, claro, as nossas redes sociais. Eu, Jaqueline Ilhéus, @Jaqueline Ilhéus com o C, ó. Projeto Fissurados por Sorriso, é esse daí, de Davi. E é um projeto muito bacana e bonito. E o seu, Davi? Então, o consultório que a gente já falou, né? Minha rede social é Davi DCM, né? David DCM. E o celular normal, que tem, todo mundo tem um contato aí, 73-9981-7887. Lembrando que o Jaqueline Ilhéus é com C, né? Pois é, eu vou descobrir que o Jaque dela é igual da minha irmã, com C, é Jaqueline. Aí eu falei, meu Deus, é com C. Então pronto, então tem um Czinho, pra quando for pesquisar a Jaque aqui, ó, pra não sair sem o C, senão não pode ser que não encontre. Ô, gente, eu queria tanto poder agradecer a vocês, foi ótimo aqui nosso bate-papo, deu para passar aqui para os nossos telespectadores um pouco dessa junção, né? O que vocês podem fazer, tanto de funcionalidade quanto estética, de elevar a autoestima e qualidade de vida, né? E assim, deu super certo vocês, né? Porque é uma junção que realmente se complementa. Vou até bajular um pouquinho mais aqui sobre essa questão da equipe de cirurgia ortognática que tem aqui na região, que trabalha com os colegas aqui, né? A cirurgia não é só eles trabalham em equipe. Doutor Benevides França, aqui de Itabuna, e doutor Paulo Barreto, de Aracaju, junto com o Davi, que realiza essa cirurgia. Então, assim, a gente só quer trazer mais qualidade de vida. Com certeza. A gente se preocupa muito com essa questão da estética, hoje em dia, com essa questão das oclusões, né, Davi? De uma mastigação harmônica. E a gente que agradece a você, Pri, pela oportunidade. Com certeza. Foi lindo, foi ótimo. Muito obrigada mesmo. E obrigada a vocês também de casa pela companhia, pelo carinho, pela audiência. Até a próxima semana. Olha, estou de volta aqui com vocês e a gente vai bater um papo bem interessante sobre saúde. Continuar aqui nesse âmbito saúde, qualidade de vida, porque você é de casa, olha, vai terminar 2025 saudável, hein? Cheio de saúde, longevidade e, claro, vitalidade. E hoje, Leidiane Feitosa está aqui conosco e a gente vai bater um papo sobre sarcopenia. Vai tirar as dúvidas sobre o que é, trazer dicas, então, aí para você, olha, ter um bom condicionamento físico e viver bem, né? Porque a gente sabe que a longevidade com saúde, ela traz aí uma expectativa muito melhor dos seus dias. Bom dia, Leidiane, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Eu sou Leidiana Feitosa, sou bacharel em Educação Física, instrutora em treinamento e faço parte de um projeto da faculdade que se chama Saúde Sem Limite, né? Sem limite, ou seja, para todos. Olha, primeiro eu queria entender o que é a sarcopenia. Para o pessoal de casa já começar a saber o que a gente vem aí com dicas, o que a gente vai trazer por aí para vocês. O que é, Leidiane, então, para o pessoal de casa? Sarcopenia, ela é associada à perda da massa magra, da força muscular, né? Então, é associada ao envelhecimento. Mas isso não quer dizer que só a terceira idade pode sofrer com a sarcopenia, né? Isso vai muito do sedentarismo, da qualidade de vida, da malnutrição do ser humano, né? Em qualquer idade. Olha, então a sarcopenia seria aí basicamente essa perda progressiva da massa muscular. Os músculos, justamente, eles vão diminuindo ali e a pessoa tende... as forças, isso. Então, quando a gente fala em terceira idade, aquela flacidez que começa a ter na pele pode se caracterizar como a sarcopenia, né? Justamente. Ali é a sarcopenia. E isso tem um impacto muito grande na qualidade de vida, né? A pessoa fica propícia a uma queda, o que pode levar à morte, né? Atividades cotidianas,
Aí é o supermercado, porque não tem força para carregar uma sacola, caminhar. Então, a atividade física em si, cotidiano, fica praticamente incapacitado pela perda da força e da massa muscular. Olha, então, o que seria bom para um tratamento, por exemplo, de sarcopenia? Eu quero que a produção coloque aí uma imagem para a Leide ela conseguir trazer aqui para o pessoal de casa que se identificar ou que já estiver ali tendo essa perda progressiva dos músculos, falar. Põe a primeira imagem aí já, a produção, na tela. Por exemplo, a pessoa que já está ali num processo mais adiantado da sarcopenia, o que faz aí, Leide? Tem volta? Tem como essa pele ela ficar ali, ter uma redução, por exemplo? Sim, uma grande redução. Com exercício físico de força, caminhadas, uma boa alimentação rica em nutrientes, né, alongamentos, um bom profissional para acompanhá-lo, com certeza, sim, tem tratamento. Olha, então seria ali o condicionamento físico, né? O condicionamento físico. A perda da força, a perda da massa muscular, sim. Agora, durante esse processo, para a pessoa tentar recuperar esse músculo que foi perdido ou que teve ali algum dano físico e que agora a pessoa passa por esse processo de sarcopenia, a utilização então de vitaminas juntamente, né, com a prática de exercício físico regular, que vai fortalecer, Justamente. é o indicado? É o indicado. Existem, inclusive, exercícios físicos que eles podem começar a praticar em casa, né? Sentar em banco, levantar, usar 2 pezinhos em cada braço para ativar os membros superiores, para trabalhar os membros superiores, né? Uma boa caminhada, uma boa alimentação, com certeza, sim, tem tratamento. Olha, então nesse caso aí, por exemplo, a gente entende que ali houve uma perda, então, do músculo e essa pessoa agora tem ali o seu condicionamento físico fragilizado, né? Então, muito fragilizado. para pegar o peso, então, se torna mais difícil, não consegue. E agora, o que faz aí, Leide? Percebi que o meu condicionamento físico não está indo bem, minha alimentação não está boa, além de tudo, já estou começando a perceber essa flacidez na minha pele. Vale ressaltar que não é somente a terceira idade, tá? A gente fala de terceira idade justamente pela perda ali de todas as questões de vitamina e de não fazer atividade. Então, o que a gente faz agora ali? Começou a perceber os primeiros sinais, o que faz? Primeiramente, procurar um bom profissional, né? Um bom profissional para te acompanhar você no exercício físico, um bom profissional para acompanhar você em sua alimentação e iniciar ao menos uma caminhada. Ah, Leide, mas agora eu não posso ir para a academia. Ah, Leide, né? Porque são tantas desculpas que a gente escuta durante o dia. Ah, Leide, mas é tempo. Inicia com a caminhada, inicia fazendo uma educação alimentar, né? Inicia em casa, né? Inicia rodeando em casa, você tem um banquinho, começa a levantar, começa a sentar, Você vai fazendo começa a os levantar. treinos ali. Justamente, faz aqueles treinos ali. Ah, Leide, mas eu caminho tanto, que as pessoas têm essa mania. Ah, você não sabe como eu caminho tanto. Mas você andar para resolver suas coisas, vamos dizer assim, né? Não é igual a você fazer uma caminhada, um exercício físico, né? A respiração muda, você coloca um tênis adequado. Tem tudo isso aí que é um conjunto. Então, assim, não tem desculpas, né? Tem tratamento? Sim, tratamento. O exercício físico, ele salva vidas? Com certeza ele salva vidas. E melhora o desempenho? Com certeza. Pois é, então a gente fala em qualidade de vida, em viver por mais tempo e em viver bem, né? Porque a gente quer longevidade, mas com vitalidade. Olha, a gente tem algumas imagens aí, volta lá, Cássio. Numa outra moça ali, olha, fazendo alguns exercícios e a gente consegue observar então, ali por exemplo, nessa imagem, Leide, a gente consegue ver que pode... Já é uma grande evolução. Com certeza, trabalhando nos músculos superiores. Olha a diferença, né? Você vê a idade, mas você vê que ela já tem os músculozinhos. Isso aí vai ao supermercado, isso aí carrega as sacolinhas dela, né? Ela tem a independência dela, né? O que é muito importante, a independência na terceira idade.
Olha, a gente consegue... Desculpa. E a gente consegue perceber ali também que, apesar de estar, né, no grupo da terceira idade, ela consegue, então, ali, olha, ter os músculos mais aparentes, o que demonstra essa força, né? Essa qualidade de vida superior ao que ela poderia não ter antes, até mesmo na juventude. Então, é importante aí mesmo, Leide, até uma alimentação também balanceada, né? Quais seriam ali as dicas que você traz para o pessoal de casa, então, para ficar saudável, para ter qualidade de vida, ter força, né? Porque a gente vai ao supermercado, faz as feiras, faz a compra e precisa levar para casa. E até mesmo ali no dia a dia, né? A gente pega às vezes um balde ou precisa pegar, colocar ali o litro de água, né? O galão de água. Então já traz ali aquelas questões também de força, o condicionamento físico. Quais seriam as dicas aí, então, para, olha, não passar pelo processo de sarcopenia? Como eu disse anteriormente, então vamos iniciar com o exercício físico, uma alimentação rica em proteínas, né? Uma boa noite de sono e a felicidade, com certeza. Olha, então seriam aí as diquinhas para você de casa, olha, já se atentar, porque assim, a qualidade de vida, quando a gente fala em atividade física, é importante até você falar disso, né? Dessa dose de alegria, de felicidade, porque quando a gente tá bem, quando a gente pratica atividade física, a gente sabe que libera endorfina, a gente volta de lá com o humor lá em cima, cheio de vida, e além de tudo, traz esses benefícios, né? Além da força, a pessoa consegue ter ali uma qualidade de vida superior a quem vive no sedentarismo. Então, a sarcopenia seria justamente esse sedentarismo, né? O sedentarismo, o estilo de vida, né? É justamente por isso que ela é associada à terceira idade, mas não é a terceira idade em si. Ela é devidamente associada à terceira idade por conta do envelhecimento natural da pele, né? Existe um envelhecimento natural da pele. Então, a sarcopenia ficou associada à terceira idade, mas não é isso. Qualquer pessoa está propícia a sofrer com a sarcopenia, né? Do sedentarismo. A pessoa que tem uma vida sedentária, que tem uma má alimentação, péssima noite de sono, que consome álcool, o tabagismo. Então, é um conjunto que vai levar a um jovem a sofrer com a sarcopenia. Então, o futuro desse jovem, qualidade de vida zero, com certeza. Então, seriam as dicas ideais. Uma boa noite de sono. Uma boa noite de sono. Exercício físico de força, né? Para fazer tratamento, fazer o exercício, a força dos membros superiores e inferiores, uma boa caminhada, alongamentos. Então, não somente para quem está ali já chegando na terceira idade, mas você jovem também consegue, né, Leide, começar ali já, porque assim, a gente entende que os músculos, eles podem se fortalecer ali ao longo da sua vida, mas do mesmo jeito, se você não se cuidar, se você não se alimentar bem, não tiver uma prática regular de exercício físico, pode vir então ali a ter uma perda, uma diminuição, né? Diminuição de força, com certeza. Então, para os jovens hoje, a gente já fala ali o quê? Quais seriam as dicas? O jovem já começa ali um treino top, um treino insano, digamos assim. Vai lá, malha, pega peso, agora não tem uma boa noite de sono. Ao passar desse tempo, chega ali já na terceira idade, não tem aquela qualidade de vida, pode também, ainda assim fazendo atividade física, ter a sarcopenia, né? Justamente, tipo, se o jovem chega já os Enzos, né, como fala, os Enzos, chega na academia com aquele treino de força, então assim, aquilo ali ele vai durar mais ou menos, vamos botar um mês, porque também não se inicia assim, né? Eu sempre falo assim, não se treina o ego, né? Não se treina o ego. Você começa pequeno, você vai aumentando degradadamente, né, o seu peso, a sua força. Vamos reeducando a alimentação, que é muito importante, né? Vamos desligar os aparelhos pelo menos às 22 horas. Vamos hoje, jovens, né, já iniciar com um conjunto. Vamos iniciar com um conjunto. Tudo de vez pesa? Às vezes não é daquele choque. Ah, não, assim não dá. O alcoolismo, vamos. Sexta, sábado, domingo, vamos diminuir, né, para sábado. Domingo descansa para começar ativo a segunda-feira, né? Então, assim, para não chegar ao ponto da sarcopenia da terceira idade, né, o que convém com o envelhecimento já da pele, então isso já inicia de jovem, né? Fazendo aquele pacotezinho assim, hoje eu vou começar assim, não posso ir para academia 5 vezes na semana, eu vou 3,
né? Vou fazer um treininho de força mais um pouquinho na quarta, na quinta vou diminuindo um pouco, pra gente chegar lá forte. Quais seriam os exercícios, então, para o pessoal de casa ali já começar? Em casa, quais seriam as dicas aí de exercício que você traz aqui pra gente? Vamos lá, em casa, você pode pegar um banquinho, fazer subida, sentada em banquinho, mas geralmente sentar, sempre prevenindo a coluna reta, olhar para frente, né, para não vir uma fratura. Posteriormente vir uma fratura. Então você pode fazer o exercício de 3 a 15 vezes assim, em pé e sentar, em pé e sentar. Conseguir um pezinho de 1 quilo, 1 quilinho de arroz na mão, 1 quilinho de feijão na outra. Vamos trabalhar os membros superiores, elevação dos membros superiores. Pelo menos 2, 3 vezes na semana em casa mesmo. Dá uma voltinha no quarteirão, coloca um tênis, né? Vamos adequado, trabalhando a respiração. Vamos fazer os movimentos aos poucos. E no caminho, você vai dar uma volta ali, um exemplo, na Beira-Rio, vai até a Ponte do Marabá no primeiro dia, né? No segundo dia vai até ali também, daqui a pouco você já vai lá no Conceição, já dá outra volta. O importante é você começar. E gradualmente, né? Não adianta a gente também ficar anos sem praticar atividade física e de repente decide, já quer andar Itabuateiro. Já quer botar o peso da academia todo, já falei agora, e já... É hoje. Eu vou passar fome, né? Porque tem aquela dieta de passar fome. Não existe a dieta de passar fome para emagrecer, né? Dá para emagrecer comendo bem. Dá para emagrecer, com certeza, dá para emagrecer comendo bem. Não existe balança, porque assim, o que a gente vê muito nas academias, tem alunos que entram na academia e se pesa. Aí sai da academia, se pesa novamente. Aí chega, eu tô treinando, tem mais de 1 mês que eu estou treinando, mas eu não perdi 1 quilo. Esquece a balança. Esquece a balança. Acaba adoecendo mentalmente. Adoece mentalmente, você não quer mais saber de ir para academia, você não quer mais saber de fazer uma caminhada. Então, assim, esquece a balança, né? Vai se educando, vai se fortalecendo, vai fortalecendo principalmente o seu psicológico, que é muito importante, né? E aí você inicia, você vai vendo a mudança. Exato. Porque muda tudo, muda a mente, muda o corpo. Os hábitos e disciplina também. Com certeza, e aí você vira um costume. Vira um costume, acaba que assim, se transforma em um costume. Você não sente mais aquela vontade de você estar na rua comendo fast food, né? Você não sente mais aquela vontade de besteira. Porque cria um hábito, e um hábito bom. Um hábito saudável que vai trazer ali uma condição boa, tanto fisicamente quanto emocionalmente. A gente entende que hoje, vivendo no país em que a gente vive, principalmente com esses números aí alarmantes de depressão, ansiedade, quando a gente fala de atividade física, seja uma caminhada até mesmo em casa. Anda ali, olha, vai pela rua, dá uma volta, ouve ali os sons da natureza, até mesmo barulho de carro, pessoal passando, conversando. Essa caminhada, além de despertar nesse fortalecimento físico que a gente fala, previne a sarcopenia, também vai trazer ali boas emoções para você, vai trabalhar ali seu intelecto, vai trabalhar seu emocional, ou seja, atividade física, ela está, olha, ligada com qualidade de vida. Qualidade de vida. É importante a gente falar sobre isso, até essa questão do pessoal que vai para academia, olha, o médico passou ali, você precisa fazer atividade física, precisa fazer um funcional, uma musculação, um crossfit, alguma coisa, mas você precisa fazer por qualidade de vida. Quando chegar lá, aí já começa até a comparação, né, Leide? Olha, coleguinha dali já tá big, grandão, fortão. Olha, a menina dali já tá com as pernas bonitonas. E aí já entra até mesmo nessa questão, né? A pessoa perde ali o entendimento de que existe um processo a ser seguido, né? Então, cada um, às vezes o peso que você pega hoje pode ser 5 quilos para os 2 braços ali, mas tá tudo bem. Você tem que entender que é um processo. Então, até mesmo para você ter essa prevenção, né, da sarcopenia, a gente consegue entender que é algo progressivo. A gente vai se cuidando, né? Com certeza. Desde sim. jovem, uma boa alimentação, fazendo atividade física regularmente, nos dias Uma da boa semana. alimentação, isso. Rica em proteínas. Água. Água é vida, né? Água é vida. Então, água, bastante água, boa noite de sono. Saúde mental em dias, que é muito importante. Não se comparar, jamais. Não se comparar a quem é mais novo, a quem é mais velho, porque fulano já tá assim, fulano... Não se compara, vai no seu tempo. Ah, é porque fulano pega 20 quilos, eu não aguento pegar nem 5. Não pega, vai no seu tempo. Vai progressivamente que você vai chegar lá. Tenho certeza, vai chegar muito bem.
né? Então, assim, o exercício físico salva vidas. Sim, o exercício físico salva vidas. Olha, para você aí de casa, então, já ficam essas diquinhas, né? Você que já está tendo ali uma fraqueza, não consegue se equilibrar muito bem, ou tem alguma dificuldade na subida de escada ou algo assim, está perdendo ali a sua força muscular, procurar então o quê? Um profissional, né, Um bom Leide? profissional. Um sim. bom profissional para estar ali qualificando os exercícios, para trazer uma melhora na condição de vida. Então, a sarcopenia, ela tem reversão. Tem reversão. Tem reversão, sim. Então, você que está nos assistindo, aproveita hoje, olha aquele bracinho, olha ali, olha, eu tô achando que é uma sarcopenia. Pode ser uma sarcopenia. Então, procure um profissional, tá? Um profissional que te ajude para você melhorar e você vai conseguir, você vai voltar à força, você vai ter qualidade de vida, né? Você não fica propício a uma queda, né? Deixar aqui bem claro, porque a sarcopenia pode levar a uma queda, o que pode levar à morte, entendeu? Então, vamos procurar o mais cedo possível o caminho. E o caminho é o exercício físico. Então, é importante que a gente consiga entender primeiro, né, esses pontos, os sintomas. E quais seriam os sintomas aí dessa sarcopenia, Leide? A fraqueza. O sintoma é a fraqueza, porque com a perda da força, né, e da massa muscular, vem a fraqueza. Então, no dia a dia, justamente já no cotidiano, no dia a dia, você vai sentindo aquela fraqueza. Ah, é porque eu não aguento. Você vai subir uma escada, se não tiver um corrimão, fica mais difícil. Então, assim, as coisas vão se dificultando, né? Então, é um sintoma já da sarcopenia. E aí você vai pensar na vida que você está levando, né, nos seus hábitos. Então, é uma sarcopenia. Então, quanto antes for identificado, melhor, né, essa Melhor, reversão. sim, sim. Então já fica essa diquinha aí para você de casa. Olha, sua mãe já apresenta ali aqueles sintomas, uma perda então ali nos sentidos de se equilibrar. Você já não consegue subir uma escada tranquilamente, precisa ter um apoio, vai pegar um peso, já sente ali, olha, que não tá legal. A qualidade de vida diminuiu drasticamente. É hora então de procurar ali fazer um bom exercício físico, seja também uma prática até mesmo em casa, né? Em casa, sim. Só não pode ter desculpas. Em casa. Vamos sentar, levantar, né? Subir pezinho, trabalhar os membrinhos superiores, pegar uma sacolinha de mercado. Em casa. Só não pode ter desculpas. A sarcopenia, ela pode vir ali, Leide, a trazer alguma lesão muscular ou algo assim? Então, a sarcopenia pode provir uma queda, né? Uma queda. Ou você pode ter uma perda de um membro, né? Porque uma queda em si, tem um perigo, né? Existem mortes, relatos e mais relatos quase todos os dias de morte por conta de queda, né? E idosos que geralmente estão em casa sozinhos, né? É uma escada, um degrau em si, para você subir, você pode tropeçar e cair por conta da fraqueza relacionada à sarcopenia. Porque se você não tem força muscular, você está fraco. Exatamente. É o que faz com que o seu corpo consiga ali ter uma resistência, até mesmo uma reação, né? Diante de uma queda, por exemplo, a pessoa se desequilibrou. Se você está com o corpo fortalecido, o músculo fortalecido, você consegue se apoiar. A Sim. queda pode ser menor. Vou dar um exemplo aqui de um familiar. Acabou tendo uma queda ao tomar banho. Dessa queda, aconteceu uma lesão ali, né? Fraturou o fêmur. Quando fratura o fêmur, que já é um perigo extremo, né? Passar por uma cirurgia dessa, uma cirurgia perigosa, de risco. Volta da cirurgia, começa a se recuperar, mas a qualidade de vida já não é a mesma. Não. Então, poderia ter sido evitado antes com a prática ali de exercícios, com fortalecimento, então, dos músculos, para não acontecer a queda. Então, quando a gente fala dessas quedas, a gente justamente não é só dizer, caiu, levantou, ah, não, tá tudo bem, não. Essa queda, será que ela foi proveniente, então, dessa fraqueza muscular? Será que só foi um desequilíbrio normal ou será que esse desequilíbrio já está vindo com algumas características que podem ser aí uma doença, pode ser um distúrbio muscular, um problema, um enfraquecimento? Então já fica essa diquinha para você de casa, identificar os sintomas, observar, dá para fazer alguma autoanálise, algum exame da própria pessoa, dá para fazer, Leide, essa Sim, medir? pode fazer uma avaliação antropométrica, que é muito importante, né? Inclusive para todos, uma avaliação antropométrica, onde você vai medir a gordura, a massa magra, a massa gorda, o líquido no seu corpo,
né? O que é bem aconselhável mesmo, inclusive para todos, uma avaliação antropométrica, inclusive para os jovens, né? Que fica ali achando que está gordo, que é peso, que não perdeu peso, mas você ganhou massa. Então a avaliação antropométrica, ela é muito importante. Então, consegue identificar ali, por exemplo, como é que está a sua saúde, né? Como está a sua saúde, a sua massa, a sua força, sim. E aí já vai trazendo ali alguns pontinhos, ó, precisa praticar, precisa se alimentar direito, e você de casa já vai seguir todas essas dicas. Eu quero te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade. Deixar aqui abertas as portas para quando você quiser voltar, trazer aqui um assunto pra gente, algumas dicas de saúde, qualidade de vida. A gente volta aqui a falar então com Leidiane Feitosa sobre saúde, diquinha. Então deixa aí, Leide, essas diquinhas para o pessoal de casa que já está passando ali pelo processo de sarcopenia, já consegue identificar essa perda muscular, já consegue identificar essa flacidez, então, ali pelo corpo. Então, só repetindo para vocês, a sarcopenia, ela é associada à terceira idade por conta do envelhecimento normal da idade, certo? Mas todos nós, os jovens, estamos suspeitos a ter a sarcopenia, está sofrendo com a sarcopenia. Então, o exercício físico é muito importante, o exercício físico salva vidas, uma boa alimentação rica em proteínas, uma boa noite de sono e a sua saúde mental em dias. Olha, então fica aí essas diquinhas para você de casa conseguir, então, viver bem, viver melhor, ter saúde, ter longevidade, né? Eu falo aqui, brinco, comecei até falando com o pessoal. O pessoal aqui que assiste a TV e se cuidem, gosta de cuidar da saúde, tem essas diquinhas aí, tanto do Bem Viver quanto aqui no TVI News, e não perde nenhuma. Não perde nenhuma, se cuida. Então fica aqui aberto as portas para você voltar, contar pra gente, falar sobre saúde e agradecer aqui a sua participação. Obrigada, Pérola. Obrigada a oportunidade da TVI. Muito obrigada. Olha, então depois aí dessa diquinha da Leide, que a gente consegue então entender que cuidar da saúde vai muito além ali, então, do que a gente entende, né? É quando a gente percebe que a nossa alimentação, juntamente com esses exercícios físicos, o hábito ali regular, praticando, a gente consegue ter uma melhora na nossa vida. A gente tem força, a gente tem equilíbrio. Além de tudo, você consegue viver bem por mais tempo, né? E não adianta a gente querer viver até 100 anos. Eu mesmo quero viver até 100. Quero chegar em 100 anos, mas eu quero chegar forte, hein, Leide? Quero chegar bem. Por favor. Quero chegar em 100 anos bem. Mas o importante é justamente isso, né? Você viver bem, seus familiares estarem ali ao redor, todo mundo vivendo, sabendo que toda essa vida de abdicações, seja ali da bebida alcoólica em excesso, as noites bem dormidas tiveram resultados, depois que a gente vê, né? Enquanto tá novo, enquanto tá jovem, a gente fala assim, que nada, uma noite, 2 noites. Quando você vê lá na frente... Enquanto houver desculpas, olha, nós que estamos ali trabalhando no meio, vamos dizer assim, o que a gente escuta de desculpas, que eu dou muita risada. Mas você acha desculpa de roupa, você acha desculpa da leg, você acha desculpa da chuva, né? Você acha desculpa do tempo, você acha desculpa porque, não foi muito corrido. Pois tem sempre uma desculpa. Não, e o jovem tem mais desculpa ainda. Porque hoje eu vou não sei o quê. Aí senta pra assistir lá os videozinhos rápidos. Perdi a alegria. Eu queria ir com um amigo. Tem amigo, gente, não tem colega, não tem irmão, não tem a mãe, não tem o pai. Não tem. É você e você. É você e você. E se não tiver, sou vai eu sozinho. Meu fone de ouvido. Sou eu e meu fone de ouvido. Ali eu escuto de tudo que você... É uma coisa bem eclética, né? De louvor, a rocha, a MPB, é eu e ele. O importante é fazer. E ainda meus passinhos, né? Que ainda se brincar, eu tô ali, a pessoa tá olhando, eu tô fazendo... mas o importante é que eu tô lá. Exatamente. É ter essa alegria de viver, né? A gente sabe que hoje, diante de tudo que o mundo vem aí, né? Violência, criminalidade... Os problemas realmente psicológicos que a nossa geração, quando eu falo de nossa geração, não é só a geração que é considerada a geração Z, né, a geração de agora, mas eu falo o mundo atual. A geração em que vive essa rapidez da vida, né, Leide? Muito rápido. Corre, leva menino na escola, compra comida, pede fast food, enfim, aquela agitação toda. E também os fatores aí ambientais e tudo que trazem depressão, ansiedade, a gente consegue também ter uma melhora de vida, tá? Você consegue ter aí um equilíbrio, encontrando ali no exercício físico, por exemplo, sua endorfina, liberando endorfina.
vendo pessoas, dando risada. Eu acho assim que a atividade física deveria ser um bem que todo mundo... hoje nós temos uma grande vantagem que a nossa cidade está cheinha de academia aberta ao público. Exato, ao ar livre. Ao ar livre, né? Que, olha, não tem desculpa. Onde você passa aí, né? A cidade realmente está investida em atividade, em exercícios físicos, né? Em saúde. Então, porque eu não posso esse mês pagar uma academia. Sério? Exatamente. Dá ainda para fazer atividade física, olha, olhando ali a natureza, justamente. tomando um arzinho bom. Olhando as capivaras. Olhando o nosso rio. Ótimo. A nossa cidade, então, aí tem a oferecer isso. Então, Sim. cabe a você fazer boa escolha. Até mesmo se não quiser fazer ali atividade física na academia ao ar livre, faz uma caminhada, né, Leide? Faz uma Sobe a caminhada. escada de casa, pega ali, ó, um pezinho em casa, um saquinho de arroz, Um de saquinho feijão. de arroz na mão, um saquinho de feijão no outro. Vamos fazer levantamento, levanta, né? Levanta superior, levanta a frente. Exatamente. Então, quero agradecer aqui a sua participação, dizer para você voltar mais vezes, com mais dicas, porque o pessoal de casa gosta, hein? O pessoal de casa quer se cuidar. Então, deixa aí esse beijo para quem está em casa te assistindo. Beijo. Obrigada pela oportunidade mais uma vez, a TVI. E eu volto com mais dicas para vocês. Olha, falando aqui então com vocês, eu já quero continuar os nossos destaques do dia. Os nossos destaques, eu vou passar já para um assunto que é bem importante, bem pertinente. Esse assunto, gente, então é sobre racismo. Um repórter, enquanto ele chegava ali em um prédio residencial, em que ele faria uma entrevista, ele foi abordado, então, ali pelo porteiro, perguntando, após ele se identificar e falar o número do andar, falar o apartamento e a pessoa, se seria para um serviço. A gente tem o vídeo aí, coloca o vídeo, Cássio, para o pessoal de casa acompanhar. Além da gente falar muito sobre essas questões em que o racismo estrutural ele existe, mas ele precisa ser acabado. Ele precisa deixar... Eita! Ele precisa deixar, então, de existir. Na verdade, a gente vem, né, de uma realidade, quanto o país, quanto o Brasil, onde a gente sabe que sempre existiu. Desde os primórdios, com a escravidão, com todo aquele conceito que se existia de que o preto ele era inferior, de que o preto era escravo, ele não tinha direito a ter vida, ele vivia à mercê ali, né, das humilhações, do sofrimento, das migalhas deixado. A gente tem Salvador, a capital baiana, que traz ali sofrimento, mas é também um cenário de resistência. A gente entende que o mercado modelo, hoje, com aquela referência que se tornou, a gente consegue perceber que, apesar da grandeza e a beleza exuberante hoje, que é, né, uma grande exposição, existem lágrimas ali, e não só naquela exposição bonita que o visitante faz, mas existe lágrima, suor negro ali, impuntado. E quando a gente fala, principalmente da capital baiana, que traz essa dor e sofrimento, e a gente vê relatos como esse, ainda deixa, né, a dúvida em cada um de nós, né? E o sentimento de saber, infelizmente, que o racismo estrutural, ele existe, ele não é somente do branco para o negro, para o preto, mas do próprio preto até mesmo com o preto. Então, deve ser combatido desde a infância. Essa diferença, ela faz com que a gente consiga entender que a diversidade é bonita, é rica, e o direito do outro começa quando o meu acaba. Então, esse é um vídeo que traz a ideia de que, e reforça também o pensamento que a gente precisa combater no dia a dia. Não é só quando acontece um caso, não é só quando a dor é comigo, ou se a dor for com um colega, com um próximo, se é com alguém muito íntimo, familiar, um filho, um sobrinho, um pai, Não, não é assim. É quando a dor do outro está doendo que a gente se conhece. Quando a gente escolhe dizer, olha, isso aí não, hein? Não é desse jeito. Ou se chegar a acontecer uma situação como essa e você vê que a coisa já está ali, não dá para aceitar, hein? Ou dá para você ligar para a polícia. Inclusive, Salvador recebeu agora uma delegacia especializada em crimes de racismo, tá? Então, dá para você ligar para a polícia, dá para você fazer a denúncia e até mesmo, pessoalmente, dá para você repreender casos como esse. Coloca aí pra gente, produção, esse vídeo.
Oi, gente, vim aqui compartilhar uma experiência que aconteceu comigo recentemente. Estava trabalhando, precisei gravar uma entrevista com uma pessoa que mora em um apartamento, em um prédio no bairro da Pituba, aqui em Salvador. Classe média alta. Ao chegar na portaria, eu disse o meu primeiro nome e o número do apartamento. E a pergunta que eu recebi na devolutiva foi: é serviço, é? Para muita gente pode parecer uma pergunta normal, mas a gente sabe que não é. Isso é o racismo estrutural. É como se pessoas pretas só pudessem estar naquele local como prestadores de serviço. Provavelmente, se fosse uma pessoa branca chegando ali no mesmo horário que eu cheguei, com a roupa social como eu estava, o porteiro não se sentisse à vontade para fazer essa pergunta. Durante muito tempo, a teoria da hierarquia das raças foi colocando as pessoas negras como inferiores às outras pessoas. Fazia sentido para determinado grupo da sociedade, mas depois isso foi derrubado através de estudos científicos. Infelizmente, nas entrelinhas, mesmo tanto tempo depois, essa teoria continua a valer na nossa sociedade. Nada mais é do que o racismo estrutural. Então eu resolvi gravar esse vídeo para promover a reflexão mesmo, para que você, síndico, converse com a sua equipe, prepare os seus funcionários, para que você, pessoa física, também converse sobre esse assunto. É uma coisa muito simples, mas isso é capaz de destruir o dia de uma pessoa negra. Não foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, provavelmente não vai ser a última. Eu tô bem, o olho vermelho é de sono. Infelizmente ou felizmente, o racismo vai fazendo com que a gente crie uma casca para essas questões. Mas eu resolvi gravar esse vídeo com esse objetivo mesmo, de promover uma reflexão. Espero que faça sentido para vocês. Vai além de toda uma história em que a gente fala e que por muito tempo se foi falado que é um racismo velado. Não é só o racismo velado, é um racismo direto, é um racismo que a gente vê ali no dia a dia, né? O preto, ele entra na loja, ele entra em um estabelecimento comercial, já tem aquele olhar diferente, hein? Você tá andando na rua, olha, cuidado para não ser um assaltante, um ladrão, ó, cuidado, entrou ali na loja, vai roubar algo. Então, é no dia a dia, com essas falas, que por vezes a gente nem se dá conta. Eu falo que não se dá conta pelo fato de que muitas pessoas ainda seguem na expectativa e na insistência de que é só uma frase. É o que eu comecei falando com vocês e eu termino aqui, então, a minha fala dizendo o seguinte: quando a dor do outro, ela está doendo, ela está doendo. Não importa se a sua opinião é diferente da dele. Ele tem direitos assim como você. Se aquela frase, para você, ela não foi significativa, mas para o outro ofendeu, ela foi significativa. Ela saiu da sua boca com uma abordagem de que forma? Algo positivo ou não? Então, para esse tipo de crime, a gente só tem uma coisa a dizer: ligar para a polícia, fazer a denúncia, buscar pelos seus direitos, porque já não dá mais para a gente aceitar, né? Esse tipo de comentário, essas questões, né? O racismo é um crime inafiançável. Então a gente vê aí uma imagem como essa. A pessoa chega para trabalhar, iria subir para ter uma conversa primeiro com a pessoa e depois desceriam para fazer a matéria. Então que de repente ele passa por uma situação como essa, constrangedora, a pessoa perguntando se ele iria subir para prestar um serviço. Já indicando ali tudo, né? Que ele tinha ali os trejetos de alguém que fosse fazer um serviço e não de que fosse o jornalista que ele estava esperando, o repórter que foi falado ali, então, pelo morador, através ali da comunicação com esse porteiro, de que subiria o repórter para conversar com ele. Olha, vai chegar um rapaz aí, ele vai fazer uma matéria, ele é um repórter de tal emissora. Quando o rapaz chega na porta, acontece uma cena como essa. Não é a primeira e não vai ser a última, né? Como ele fala, o racismo estrutural, ele existe
ele não pode continuar do jeito que está, precisa acabar. E a gente precisa falar no dia a dia, né? A gente vem de uma resistência, é um país com uma diversidade muito bonita, que por muito tempo lutou. Então, se a gente lutou tudo isso, se a gente conseguiu conquistar o nosso espaço, quanto pessoas, se a gente tem uma Constituição que coloca ali como normas esse direito de ir e vir, o direito de votar, o direito de você ser respeitado, independente da sua cor, do seu gênero, da sua religião. Então, é mais do que necessário que haja punição para situações como essa, né? A gente não pode simplesmente virar as costas e fingir que não aconteceu. Então, fica esse recado aí para você de casa. Até não aceite nenhum tipo de racismo, seja ele velado, aquele racismo com aquela frase, com a brincadeirinha. Não deixa passar batido, não deixa passar em branco. O racismo hoje que acontece com o próximo, amanhã pode ser com um familiar seu, pode ser com você, pode ser com o seu filho, alguém que você ama muito. Então, hoje, a gente combate o que acontece distante, porque amanhã pode estar aqui perto. E até mesmo nas nossas falas, a gente precisa rever, hein? A dor do outro, ela depende do quê? Do nosso ponto de vista. Em você falar, ó, eu errei, eu reconheço, chega lá, pede desculpa, pede perdão no mínimo. Agora, se a pessoa não tem o caráter, não tem a dignidade de chegar, reconhecer o erro, ver que aquela fala foi ruim, ou se a pessoa não gostou, se sentiu ofendida, então só cabe a ele aí o quê? O crime. E o crime, ele é punido de que forma? Através ali, então, da polícia, a justiça. Então vá, faça a denúncia, não se cale diante nenhuma dessas situações. Olha, um outro assunto aqui do nosso destaque também é que a influenciadora Virgínia Fonseca, ela estará sendo ouvida agora, no período da tarde, em Brasília, na CPI das bets. Aqueles jogos de aposta, as casas esportivas, então, que fazem aquele jogo, o jogo do Tigrinho, a bet lá do Neymar, que ela anuncia. Então, a CPI da bet convocou a influenciadora, então, nesse início do mês, para ela estar ali em Brasília, então, prestando o depoimento. Além de que as contas, então, da influenciadora e até mesmo da empresa serão ali investigadas, averiguadas as entradas e saídas. A gente tem o vídeo aí, então, da chegada da Virgínia, juntamente ali com os seus advogados em Brasília. Coloca pra gente aí na tela, Cássio. Nesse momento a gente tem a influenciadora Virgínia Fonseca chegando, tá? Ali para prestar depoimento à CPI das bets do Senado, sim, amor, que apura supostas irregularidades tudo em casas de apostas. Vamos ouvir o que ela está falando. Vários jornalistas fazendo perguntas a ela e ela sorridente ali ao lado do marido. Olha, quando a gente fala de questões assim que levantam um público, onde uma influenciadora como a Virgínia, que tem mais de 50 milhões de seguidores, seguidores esses que são menores de idade, outros já são maiores de idade, mas passam ali por um processo também de dependência desses jogos. Muitas dessas casas de apostas, elas não são regularizadas, outras são utilizadas até mesmo para lavagem de dinheiro. E agora, essa CPI das bets tenta identificar, então, essas transações ali em nome desses influenciadores. Influenciadores ali como a Deolane, que inclusive passou por uma prisão, um processo bem delicado, em que toda a internet acompanhou ali, tanto ela quanto a mãe, até porque haviam transações dessas empresas até que estavam ilegais, né, nesse ramo da bet. Logo em seguida, a gente viu também ali uma polêmica bastante ácida com o Gustavo Lima, né? Mostrava ali a saída dele do Brasil para uma gravação de um DVD, mas que nesse meio tempo estaria acontecendo também uma investigação até mesmo para identificar as transações recebidas ali por Gustavo Lima e outras enviadas pelo mesmo. E que depois de tudo isso que foi esclarecido, as coisas acalmaram. E agora a Virgínia Fonseca também passa aí por esse processo investigativo. Então a CPI das bets marcou então para a tarde de hoje, terça-feira, 13 de maio, o depoimento aí da influenciadora digital e apresentadora Virgínia Fonseca. Essa convocação ela faz parte aí de uma série de investigações sobre a promoção irregular desses jogos de azar online, e a prática a gente sabe que é considerado já problemática, tendo em vista todos os problemas que cercam ali, né? Além da irregularidade que por vezes acontece de ter ali uma lavagem de dinheiro e outras questões também ali
a serem identificadas, e a gente entende que algumas pessoas estão aptas a fazerem partes desses jogos ou a aceitarem, porque são pessoas que influenciam, pessoas que trazem ali todo um peso no dia a dia. A pessoa tem um contato, né? O seguidor, ele começa a achar que ele já é da família, que ele já é íntimo e começa a ouvir cada vez mais as dicas. Tudo que é indicado hoje por um famoso é muito bem utilizado ali pelos seus fãs. Então, com a Virgínia não seria diferente, né? A Virgínia tem cerca de 50 milhões de seguidores, então ela acumula aí muitas pessoas que a amam, que gostam ali das promoções da empresa da Virgínia, que inclusive esse é um ponto aí também que a CPI das Bets irá identificar, se as entradas elas serão ou elas foram feitas ali pelas empresas ou aonde que chega esse valor de fato. Então, a presença aí de Virgínia já era esperado na CPI das Bets, a expectativa era de um grande alcance ali também do público, da imprensa, por ser uma pessoa também muito conhecida, muito querida nesse meio digital. E agora, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que é a CPI, marcou aí então esse depoimento de Virgínia para identificar então agora ali os pontos onde se aconteceu alguma entrada irregular de dinheiro, se houve alguma fraude ou se não. Então agora a gente fica na expectativa e agora a gente fica aguardando. Essa decisão ela foi através do Supremo Tribunal Federal, o STF, assinada então pelo ministro Gilmar Mendes, que permite então ficar em silêncio sobre questões que possam incriminá-la. Então ela será ouvida e ela tem o direito ao silêncio caso ela acredite que alguma pergunta tenha uma resposta que possa incriminá-la. A gente sabe que, além de ser questionada, ouvida ali pelos senadores a respeito de propaganda das bets, que ela então divulga através de seus perfis, ela também vai responder ali pelos jogos de azar que ela não só divulga, mas tem ali em todas essas plataformas a sua imagem vinculada. Ela presta, então, o depoimento aí como testemunha, tá? E não só como investigada. Então, ela não está passando por um processo ali igual ao da Deolane, né? O processo da Deolane foi diferente, tinha uma ligação direta com a casa de aposta. E a Virgínia não, a Virgínia como uma pessoa que faz parte, então, do time de influenciadores. Então, ela agora passa aí por essa investigação como testemunha. Ela pode, então, e tem esse direito de ficar calada, mas ela não pode ficar em total silêncio, tá? Então, ela pode, em algumas perguntas, se calar, mediante ali as respostas que pode, então, vir a incriminá-la, ou ela pode responder. Agora, em silêncio, durante todas as perguntas, não é permitido, não é aceitável. Então, esse requerimento de convocação foi assinado aí pela senadora Soraya e agora ela diz que a Virgínia desempenha um papel central da promoção de marcas e serviços, incluindo campanhas publicitárias relacionadas a jogos de azar e apostas online. O público, então, fica aí na expectativa dos desdobramentos, então, desse depoimento vindo aí por parte da CPI das Bets com a Virgínia Fonseca. E o depoimento acontece aí, olha, aos meio tempo dos desdobramentos da Operação Game Over 2, que é conduzida então pela Polícia Civil de Alagoas, a mesma polícia que iniciou as investigações lá com a Deolane, aquela advogada famosa. Então, foi aí que começou, que era a Operação Game Over 1, e agora continua essa operação lá em Brasília, ouvindo outros influenciadores. Essa ação, a Game Over 2, ela investiga influenciadores digitais desse meio, que utilizam ali da sua imagem para divulgar essas casas de apostas. Além disso, tem promovido plataformas de apostas online sem autorização legal, o que pode também configurar crime contra a economia popular. Virgínia Fonseca, então, a gente sabe que é uma personalidade muito conhecida, muito famosa, muito popular nas redes sociais, e ela vai ser aí questionada sobre o seu envolvimento na promoção do site de aposta devido ali à sua imagem. Então, agora a gente fica na expectativa
de que se resolva, né? A gente sempre gosta de saber quando os aspectos são bons, mas caso ela tenha ali alguma irregularidade, também virá à tona, e a gente espera então agora que a Justiça faça aí o seu trabalho muito bem feito, né? Essas casas de apostas também têm trazido aí um grande número de influenciadores. Por quê? Porque conecta com o público, né? O influenciador chega, fala daquela casa de aposta, fala que ganhou sabe Deus quantos mil ali, e a pessoa gosta, a pessoa já tem aquele vício, já tem aquela vontade, pega o dinheiro, por vezes, que seria para alimentação da família, o aluguel, a conta de água, a conta de luz, coloca lá. E a gente sabe como é que funciona esses jogos de azar, né? Pode ser que você ganhe, mas assim, não é lá essa certeza toda, hein? Você precisou ter muita sorte ou então naquele dia, ó, você foi o contemplado. Mas assim, é melhor que, se você tem essa vontade ou se você gosta de jogar para testar lá a sua fezinha, para testar se você tem sorte, pega o dinheiro que está reservado para outra coisa, para um gasto fútil, por exemplo. Um gasto que seria com fast food ou com algo bobo. Agora, as despesas, a sua sobrevivência, não pode ser colocado ali para esse tipo de jogo, tá? Então, é importante que a gente tenha consciência. E é necessário também que esses jogadores tenham a idade mínima permitida, que é 18 anos. Então, as idades inferiores a 18 anos não é permitido. Então, cria-se muitos perfis falsos, utilizando a identidade de adultos, utilizando a identidade ali dos pais, de amigos e tudo mais. E não é legal que você, pai, você, avô, você, mãe, você que cria um adolescente, permita que ele esteja participando desses jogos aí, fazendo essas contas. Por quê? Porque gera um vício, principalmente na adolescência, né? Que é uma fase muito complicada, uma fase muito difícil e que a pessoa pode vir ali, além de ter alguns traumas, gerar também essa dependência nos jogos aí de azar, tá bom? Olha, já estamos aqui chegando ao fim do programa de hoje. Eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, você que ficou comigo aqui até o final. Quero te dizer que amanhã a gente retorna, hein? Amanhã estou de volta, amanhã é dia do quadro Entenda Direito com a Bran Feldman. Tem Tonezinha aqui com mais um PQP. E agora a programação ela não se encerra, hein? Se eu fosse você, ficava ligadinho por aqui também, porque a nossa programação ela continua. Um beijo especial, fiquem com Deus e até amanhã.